Olá para você que se liga no podcast Universidade da Bola, começando mais um episódio desse nosso programa, idealizado por estudantes de jornalismo do Centro Universitário UNA, em BH. Meu nome é João Marcelo e eu comando essa conversa aqui hoje, que vai ser muito especial, hein? Ao meu lado tá ele, Davi Gomes, meu amigo. E aí? Tudo bem? Tudo certo. É isso aí. A gente tem também a produção de Estevão Oliveira e Carla Obenhofer. Tudo bem com vocês, gente? Olá, tudo bom? Tudo bem. E hoje eu vou falar, viu? Agora que começou, vou ser honesto, bateu um friozinho na barriga porque a gente tem um convidado muito mais que especial. Hoje a gente recebe Guilherme Frossar, ex-repórter da Globo por 9 anos, passagem por Francis Mello Assessoria, Estado de Minas, TV Globo e agora em O Tempo Esportes e canal do Frossar. Bem-vindo, Frossar. Tudo bem, João? Um abraço para você, para o Davi, para todo mundo que nos acompanha aí no podcast. Um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, graças a Deus, estamos à disposição para a gente falar aí de bola, de jornalismo, do que vocês quiserem. Muito legal o projeto, muito legal a estrutura aqui também da UNA. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal e bora resenhar desses assuntos que estão entre os meus preferidos por muito aí. Vambora. Boa. Então, antes da gente começar essa resenha, que a gente vai falar muito de Semana do Atlético nessa prévia de final da Libertadores. Batendo ansiedade muita gente já, hein? Já bateu no CA. Nossa senhora, tá difícil dormir já, viu, João? Pra mim já tá complicado dormir. Quando tem, assim, algum jogo antes, você mobiliza pro jogo que ainda tem, né? Ainda tinha esse Galo São Paulo aí no Morumbi, e tem nessa terça Atlético e Juventude, mas a gente sabe que vai ser um time totalmente reserva, é um jogo com apelo menor, sem público. Então eu já tô pensando totalmente na final de sábado, tô embarcando na quarta-feira para Buenos Aires, tava até brincando aqui antes de a gente começar a gravar, que é a quarta vez que eu vou pra Argentina esse ano, tô cansado de ir pra lá já, mas agora é uma ocasião pra lá de especial, então tô muito ansioso, minha cabeça pensa em final de Libertadores quase que 24 horas por dia. Perfeito. Então, antes da gente começar essa resenha, gostaria de deixar um recado para você, que para você acompanhar este e outros episódios do nosso podcast, você pode ir lá no Spotify pesquisar Rádio Una Fábrica ou ir no YouTube e pesquisar TV Una Fábrica. Então, se você estiver de bobeira, lavando uma vasilha, vai escutando nosso podcast, nossa conversa. Tem outras conversas anteriores também que a gente tem certeza que vocês vão adorar. Combinado? Vamos embora lá, Davi? Pode começar. Vamos começar a brincadeira? Vamos lá. Esse aqui vai ser um podcast longo, hein? Vamos embora. Esse aqui vai ser legal. Então, Frossar, quero começar fazendo a pergunta bem simples. Quem é Guilherme Frossar? O que você gosta de fazer? Além também do jornalismo, o que você gosta de fazer no seu dia a dia, enfim? Legal. Bom, eu sou filho de Vanessa e Paulo, né? Minha mãe é daqui de BH mesmo, meu pai é do interior do Rio de Janeiro, da cidade chamada Campos dos Goytacazes, norte do estado do Rio. E eu cresci meio camelá, assim, né? A família do meu pai mora na praia, eu tenho até tatuado o farol que fica lá na praia onde mora a minha família, então sempre fui viciado em praia, é uma coisa que eu amo. Sinto falta de ter mais na minha rotina por morar em BH, apesar de ser Belo Horizontino, fui criado, né, estando bastante na praia ali, então minha vida inteira foi pisando na areia, ouvindo samba, que é o que eu gosto muito, desde sempre, desde moleque. Seu escritório era na praia? É quase isso, quase um escritório na praia, como diria Chorão do Charlie Brown, exatamente. Então assim, cara, sempre fui, desde criança, assim, um menino que gostava muito de bola e de música, especialmente de samba, que é o que eu uso quase que o tempo inteiro. E o esporte sempre teve presente na minha vida, assim, né? Sempre fui fanático pelo Atlético e por futebol, sempre gostei muito. E sempre tive essa facilidade com comunicação, assim, era na época da escola orador da turma, essas coisas assim de... Legal. E nunca fui muito fazer plano a longo prazo, né? Então, só fui vivendo a vida, jogando bola quando moleque, depois comecei a jogar tênis, joguei tênis por muitos anos, joguei tênis por 12 anos, então foi algo relevante na minha vida também. E vivia o esporte ali, né? Dentro da quadra e também consumindo, especialmente futebol. E aí, estando na praia sempre que podia. E foi graças a Deus, uma infância, uma adolescência muito tranquila, uma família de classe média, né? Minha família não é rica, mas também nunca passei nenhum tipo de dificuldade. Então sempre foi muito tranquila, assim, minha vida, muito sossegada. E aí, na época de ensino médio, né? A gente tem que tomar uma decisão ali. Eu não tinha nada planejado, o que eu vou ser quando eu crescer, esse tipo de coisa que tem criança que com 5 anos já crava. Você isso, aquilo, eu não era essa pessoa. Então, tava você vivendo a minha vida, tranquilão. Jogando Jogando tênis. No meu 3º ano, eu tava mais preocupado em jogar tênis do que em ir pra escola, mesmo? sendo bem sincero. Caraca! E aí, na hora de definir por alguma coisa no vestibular, conversando com as pessoas que eu conheço, não tenho jornalista na família, nenhum. Zero. Não conheci ninguém na TV Globo. Muita gente acha, né, pelo tamanho da empresa, quem que te colocou lá dentro? Ninguém, absolutamente ninguém. A minha mãe é formada em comunicação, mas nunca exerceu, ela é formada em relações públicas, mas nunca trabalhou na área, sempre trabalhou com comércio. E na hora de definir, eu olhei o que eu tinha uma certa aptidão, essa facilidade de comunicação, e sempre gostei muito de texto, né? Antes até de eu fazer o meu Enem ali, o meu vestibular,
Eu já dava aula de redação, de produção de texto, inclusive para vestibulandos, às vezes mais velhos que eu. Então, o texto é uma coisa que eu gostava muito, sempre gostei. De língua portuguesa no geral e de produção de texto. E aí, com base nisso tudo e a paixão que eu tenho pelos esportes ali, alguém me falou, faz jornalismo. Aí uma conhecida de uma prima minha, prima de segundo grau, era jornalista na época na Band, a Dani Murá. Eu consegui com ela ali uma visita na redação para ver como é que funcionava, da Band Minas, né? Na Rádio Gabaglia ali. E aí fui, e aí gostei, falei, vou fazer esse trem aqui. Aí prestei vestibular para jornalismo, queria fazer o vestibular para PUC, porque eu queria estudar na PUC, porque minha mãe formou lá e era um desejo meu, assim, eu não sei por que tinha isso na cabeça. E as coisas na minha vida, graças a Deus, aconteceram de uma forma muito natural, assim. Entrei na PUC, estudei lá, uma amiga minha me indicou o processo de estágio da Globo. Não fui eu que fui atrás, eu tava só vivendo a vida, ainda com aquela cabeça de aluno de início de faculdade, que a faculdade é uma continuidade do ensino médio, e não é, né? A faculdade é uma capacitação profissional, mas nem todo mundo tem essa cabeça no primeiro período, eu não tinha. E aí me inscrevi para esse processo, assim, sem muitas pretensões, até porque o meu currículo era, sei lá, inglês e vontade de aprender, não tinha muita coisa. E aí acabou dando certo, cara. Por algum motivo gostaram de mim. Eu não entrei nessa primeira tentativa minha, porque eu tava muito no início do curso ainda. Eles queriam um estagiário a partir do 5º período, tava no 3º. Pediram pra eu voltar no ano seguinte, aí sim eu entrei em 2015. E aí foi tudo muito natural, assim. Fiquei 2 anos lá como estagiário, depois fui contratado. Nesse intervalinho de uma passagem curta no estado de Minas também, como você falou aí na abertura. E aí, ao todo, depois que eu voltei, fiquei mais 7 anos, ao todo foram 9 anos de Globo e optei por sair neste ano de 2024 para abrir o canal do Frossari e trabalhar para mim mesmo ali na internet, essa aventura maluca que eu tô vivendo. E basicamente é isso, assim. O Guilherme é um cara que gosta muito de bola, gosta muito de música e gosta pouco de planejar o futuro. Gosta de viver o dia a dia, até aqui tem dado certo. Pô, legal demais. Até porque quando a gente te via na TV, você foi o rosto, né, da jornalismo esportivo aqui em Belo Horizonte por 9 anos, a gente te via muito, lia muito seus textos, a gente não conseguia imaginar quem que é a pessoa por trás do microfone e também do uniforme, né? Então é muito legal a gente também ter essa oportunidade de conhecer a pessoa. Você falou aí de Rio de Janeiro, e aí eu já queria puxar um pouco para como que começou a sua relação com o futebol. Eu acompanho você fala sempre que seu pai ele era botafoguense, virou atleticano. Como que o futebol apareceu na sua vida? Então, sendo bem sincero, eu não lembro como que começou, porque desde que eu me entendo por gente, eu gosto muito de bola e gosto muito do Atlético. Tem aniversário meu temático de 4 anos de idade, já eu com a camisa do Galo, tudo de Galo, bolo do Galo, e eu não tenho memória de antes disso. Então, assim, qual que foi a fagulha pra eu gostar demais, eu não lembro, só que desde que eu me entendo por gente, eu gosto muito, a família da minha mãe, a família materna, gosta muito de futebol. Ela nunca ligou muito, falava até que era americana pra ninguém encher o saco dela. Pra nem cruzeirense, nem atleticano quererem, né? Falava que era americana pra ter paz, ela brinca com isso, mas... Exatamente. Então, Eu tenho um personagem no programa aqui que eu sou Futebol Mineiro Forte. Futebol Mineiro Forte, então, perfeito. Atlético, Cruzeiro e América. E o meu time é o Minas Tênis Clube de Basquete. Perfeito, excelente. Entendeu? Ninguém vai encher o saco, ninguém vai te provocar, bom demais. Mas assim, a família da minha mãe, a mãe da minha mãe, minha avó, no caso, Dona Valquíria, os irmãos da minha avó, são muito fanáticos por futebol. A minha avó é fanática, assim, ela não perde um jogo, todos os jogos tá na frente da TV torcendo. E os irmãos dela, meu tio Rogério, que já faleceu, foi uma grande influência atleticana, assim, na minha vida. Meu tio Alaor, que foi casado com a minha tia Valéria também, desse lado da família da minha mãe, também um atleticano fervoroso. E esses caras impactaram ali na minha infância e começaram a me levar pra Mineirão. E eu sempre gostei de jogar bola também. Meu pai é muito do futebol, jogou bola, joga bem bola até hoje. Agora parou porque ele rompeu o tendão de Aquiles, então já tá mais coroa também, aí deu uma descansada. E assim, você, jogava também? Joguei muita bola quando moleque, muita no volume, não de qualidade. Mas não era ruim não, cara, eu jogava direitinho, assim, eu era mais no volume do que na qualidade, mas eu fiz o ensino fundamental todo no Regina Passes, que é um colégio que não existe mais, ficava no Gutierrez, hoje virou Santo Agostinho. E a gente jogava futsal nessa época de ensino fundamental mesmo, assim, primeira, segunda, terceira, quarta série, quinta série, sei lá. E o nosso time era muito bom de futsal, a gente dificilmente perdia jogo aqui em BH, modéstia à parte, mas não era só eu, os meninos eram muito bons. Tem inclusive, menino que jogava comigo nessa época, o Léo, que eu não sei como que ele não virou, assim, alguma decisão errada que ele tomou na carreira, porque bola não faltava, bizarro que jogava de bola. Então eu joguei muita bola quando era mais novo, e ali com 12 anos, mais ou menos, eu comecei a jogar tênis, né? E aí foi por uma coincidência da vida. Bola tava no meu sangue mesmo, porque meu pai é viciado. Hoje eu tenho um irmão mais novo, que é o Vitor, tem 17 anos, que joga bola melhor que eu, inclusive. Canhoto, joga bola bem mesmo. O Vitinho também gosta muito.
E meu pai gosta muito fanático, assim. Meu pai é alucinado por futebol e a família da minha mãe também. Então tive essa influência dos dois lados. Do lado da minha mãe, influência atleticana. Do lado do meu pai, a paixão pelo esporte em si. E meu pai é um cara muito esportista, um cara que se cuida muito. Meu pai acabou de fazer 69 anos e ele vai na academia todo dia, todo saradão e tal. Então ele essa influência esportista, assim, pra mim, sempre foi. E aí o tênis foi uma ocasião, assim, um dia que eu tava moleque assistindo em casa um jogo de tênis, zapeando a TV, aí quando eu parei no canal, assim, eu vi o narrador falando, chegamos a 4 horas de jogo. E eu, moleque, falei, como assim? 4 horas? Ficando jogando a 4 horas. São 2 jogos, né? E aí cismei, meu pai tinha uma raquete velha lá, tênis a gente sabe que é um esporte caro, e minha família não tem dinheiro sobrando, nunca teve. Então, assim, por sorte, meu pai tinha uma raquete sobrando lá, guardada. Eu nem sei por que ele tinha raquete, porque ele nunca jogou tênis. Uma raquete velha. Me emprestou, eu fiz umas aulas. Acabou que depois emplaquei, assim. Aí joguei tênis realmente por muitos anos. E ele levei a sério. Treinava todo dia, competia. Viajava jogando. Foi uma coisa relevante na minha vida. Até entrar na faculdade e realmente tive que largar, porque não dava tempo. Mas, assim, a influência do esporte foi muito familiar mesmo. Meu pai e a família da minha mãe sempre me trouxeram isso, e desde que eu me entendo por gente, eu gosto muito de bola e do galo, principalmente. Então o esporte estava sempre ligado na sua família, no sangue. E aí, Davi? Eu acho interessante, voltando um ponto que você falou, que eu acho legal, você falar, seu irmão joga bola, Joga. Ganhou e tal, eu acho, imaginando, toda a família sonha em jogar bola pra cima, o filho dominar com a perna esquerda. Exato. Esse aqui. É ele. Mas de curiosidade mesmo, saber um pouco mais de você, você falou que jogava bola quando era criança e tal, assim, todo moleque quando joga bola, fala assim, hoje você é o Messi, hoje você... Na época você era quem, assim? Você escolheu um time, você era quem? Então, eu sempre falo isso, né, que o meu primeiro ídolo como atleticano, e as primeiras memórias que eu tenho de jogar bola, molequinho mesmo, tô falando de 5, 6 anos de idade, é o Guilherme, centroavante, Guilherme Alves, dupla do Marques ali, 2000, 99, 2000, 2001. É um cara que eu era fanático por ele, assim, até por ter o mesmo nome que eu. Então eu, molequinho, fazia gol na escola, gol do Guilherme, Não, imitava ele, demais, fazia né? assim, imitava. Então, assim... Fazia Fazia assim, batia assim, imitando ele e tal. Então o Guilherme é um cara que eu era muito fã, como atleticano. E, obviamente, aí você vai crescendo, cara. Eu sou muito fã do Romário, muito fã, absurdo, assim. Tirando o Atlético, é o cara do futebol que eu mais admiro. Pelo gênio que foi dentro da área e pela personalidade que tem. Era um baita cara de entrevista também. Eu sempre gostei disso, mesmo antes de saber que seria jornalista. Do cara que tem a personalidade, que fala, que provoca e tal. Então, assim, eu colocaria esses dois, assim. O Guilherme como meu ídolo atleticano da minha infância. E aí, mais velho, o Tardelli foi um grande ídolo, mas eu já adolescente, ali 14 anos, 2009, já vivi muito, já no estádio como torcedor. E o Romário fora do Galo. O Ronaldo também, Copa de 2002 é muito marcante, é a primeira que eu tenho lembrança, assim, cristalina de tudo. 98 eu não lembro, eu tinha 3 anos de idade, também difícil lembrar. 2002 eu já tinha 7, então eu lembro da gente acordando de madrugada, que os jogos eram em horários malucos, porque era, né, Coreia e Japão. A gente não vai viver isso, né? Mas eu falei isso, azar, né? né? Na Copa de 2002, eu comemorei que nem eu chorei, Né? eu gritei. Você tinha quantos anos? 1 ano e meio. Então chorou. Mas Chorou. Não sei porquê, mas chorou. Emoção, né? Emoção. Pois é, eu lembro, assim, a primeira Copa que eu lembro, e o Ronaldo, pô, gênio, absurdo. Eu sempre, quando me perguntam grandes momentos da minha carreira, assim, até aqui como jornalista, eu cito uma exclusiva que eu fiz com o Ronaldo ao vivo na Globo, quando o Cruzeiro subiu. Apesar de eu ser atleticano, ali era irrelevante, pô. Eu tava entrevistando o Ronaldo ao vivo na maior TV do continente, assim, foi bem relevante pra mim. Mas é isso, assim, essas foram as principais referências minhas no futebol, né? No tênis sempre foi o Djokovic, sempre fui fã alucinado do Sérgio. E no futebol, esses 3 caras, eu diria. Guilherme no Galo, Ronaldo e Romário. Perfeito. Pode emendar mais uma aí, Davi. Então, assim, você falou do seu começo, ensino médio ali, tá, escolher pelo jornalismo, até chegar na Globo. Eu queria que você contasse a trajetória na Globo, estagiário e tal. O que você fazia quando você começava e foi mudando, né, até esse ano, quando você saiu. O seu processo dentro da Globo. Um pouquinho também do começo da sua carreira, como que foi esse comecinho, até depois chegar na Globo também. Legal. Bom, como eu falei, eu não tinha muito essa expectativa de, vou trabalhar na Globo. É um sonho porque eu nunca fui de planejar muito, igual eu disse, assim. Então eu tava ali vivendo a minha vida. Minha amiga Larissa, mora em Portugal hoje, um beijo pra ela, inclusive, me indicou, falou, estão contratando estagiário do esporte lá na Globo, manda seu currículo. Eu mandei sem acreditar que poderia ser chamado, acabou dando certo. Entrei em fevereiro de 2015, 11 de fevereiro de 2015, lembro até a data, foi meu primeiro dia como estagiário na Globo. Quando eu entrei, era uma vaga que a ideia deles era rodar dentro das plataformas, dentro do esporte. Então eu entrei como estagiário da produção da TV, do Globo Esporte, no caso. Então fui estagiário de produção 6 meses.
E tava gostando muito, porque tava vivendo, né, um sonho ali, pô, trabalhando na Globo, e eu molecão de tudo. Quando eu fui contratado, tanto como estagiário quanto como funcionário, eu era o mais jovem da empresa inteira. Caraca. No momento que me contrataram, em 2016 ou 17, vamos lá, formei em 2017. Abril de 2017 fui contratado já formado, eu tinha 21 anos. Caraca. Não tinha nenhum funcionário mais jovem na empresa. E quando eu fui contratado como estagiário, a mesma coisa. Então, cara, eu tava vivendo um sonho, e aí falei, legal demais negócio de TV, né? Produzir o jornal, e pô, eu ajudei nesse VT, aquilo. E aí me falaram que eu ia pro Globoesporte.com pra ser estagiário do portal. E eu não quis no primeiro momento. Falei, não, mas tô gostando tanto da TV, aprendendo tanto. Os caras, não, vai que você vai curtir. Aí eu fui, fiquei alucinado, apaixonado. Mais 1 ano e meio de estágio aí como estagiário do site, né, do portal. Ajudando os setoristas, aí já começava a ir para os CTs, junto com os setoristas de Galo de Cruzeiro, acompanhava treino. Não podia ir para jogo ainda, porque na época era mais restrito isso. Hoje até pode, hoje mandam um estagiário para, até onde eu sei, né? Mandam um estagiário para estádio, na minha época eu não podia. Não viajava, obviamente, você não é funcionário ainda, mas eu já estava mais inserido ali, como estagiário de produção, era muito mais a redação. Como estagiário do site eu saía mais, eles me mandavam para um jogo de vôlei, eu começava a viver coisas fora da redação, assim, que comecei a gostar muito. E como eu sempre gostei muito de texto, ali eu me encontrei. Falei, cara, aqui eu achei o meu lugar, eu vou ser isso aqui. Aí caiu a ficha, assim. Como eu falei que no início da faculdade eu não tinha ainda a chave virada na minha cabeça, que aquilo ali ia ser minha profissão, ia ser minha carreira, ia ser minha vida dali pra frente. Depois que eu entro como estagiário na Globo, ali eu percebo, cara, se eu fizer o meu trabalho bem feito aqui, isso aqui pode ser o início da minha carreira, da minha trajetória, vai impactar no resto da minha vida. Então, eu sempre brinco que pode ter existido na história da Globo algum estagiário que trabalhou igual a mim, mas duvido, não tem. Porque eu trabalhei num nível bizarro, eu pedia pra fazer coisa, eu trabalhava além do horário, meu chefe tinha que me implorar pra eu ir embora da redação porque eu não queria ir. E aí, eu realmente, assim, me dediquei muito e texto, que era uma coisa que eu já gostava, aprimorei muito, colava muito nos editores de texto, porque a Globo ainda tem esse privilégio, não é toda redação hoje que tu consegue ter edição, né, dos textos que vão pro ar. Geralmente o repórter escreve e já publica, né? Mas a Globo na época ainda tinha, então você batia uma matéria, por exemplo, escrevia uma matéria, alguém editava antes de ir pro ar. Então eu gostava, eu mandava, ficava de olho no e-mail pra ver qual editor meu que tinha pegado, puxava a cadeirinha e sentava do lado, pra ver o que ele estaria mexendo no meu texto e por quê. E aprendi muito com vários, dá pra citar alguns aqui. Gabriel Duarte, que hoje é setorista do Cruzeiro, foi meu editor no GE. Diogo Finelli, um grande amigo, um baita editor também. Valesca Silva Morim, uma baita editora que me ensinou muito. Só para citar alguns, Fernando Martins Miguel, que era setorista do Galo nessa época, e acabou sendo comentarista agora para mim no canal do Frossaro, olha como é que o mundo gira. Então, cara, aprendi muito com essa galera e me encontrei realmente no Globoesporte.com. Aí eu comecei a subir os níveis ali naquela função. Então, pô, eu era estagiário. Naquele momento, uma coisa que eu queria muito fazer, que eu tinha como sonho, era fazer aquele tempo real do Globo Esporte. Sabe aquele lance a lance? Caramba, eu quero fazer, a gente chama de TR lá, né? Por causa de tempo real. Pô, a galera fala de um então, lado a galera ruim, odeia. Você odeia. Eu amava, eu pedia, eu quero mesmo? fazer todos. Porque a audiência era muito grande, cara. Eu já fiz TR pra 200 mil pessoas. Caraca. É uma parada sem edição. Você digitou o lance, ele pôs no ar, tá no ar. Já Assim. é. É basicamente o que é uma transmissão de TV, só que escrita, né? Sim. Obviamente, a responsabilidade da TV é muito maior, porque é só a cara que tá ali. Mas, assim, é uma premissa pra quem tá começando, né? E aí, queria fazer TR, aí fiz TR, aí queria, obviamente, ser contratado, fui contratado como um repórter meio que volante, assim, eu cobria folga de setorista, fazia outros esportes e tal, aí depois de contratado eu queria ser setorista no clube, aí virei setorista do Atlético, então fui galgando os passos ali dentro, na função, e não queria sair do site de forma alguma. Veio a pandemia, eu estava muito bem como setorista do Galo, eu fiz um 2019 muito bom como setorista, o clube não ajudou, mas assim, eu era já o setorista principal, eu viajei para os Jogos de Libertadores, eu e o Rafa Araújo éramos nós dois, o Rafa tá lá até hoje, um abraço para ele inclusive, mas já éramos ali nós dois os setoristas, e fiz jogo fora do país, que era um objetivo também, cobri um jogo de Libertadores fora do país, fui para o Uruguai, fui para o Paraguai, fazer jogos do Atlético, e aí tava muito bem, veio a pandemia em 2020, eu tava na Cidade do Galo no último dia do CT aberto, foi já era o Sampaoli, o treinador, a gente fez a apresentação do Sampaoli, ele deu mais 2 treinos, fechou tudo. Ele fez a estreia dele em Nova Lima contra o Vila Nova, o Atlético ganha esse jogo. Eu trabalho lá, a foto minha que viralizou. Exatamente. Ele sentado lá naquele banquinho, né? A galera começou a fazer montagem, botou uma mesinha na frente, cerveja. Virou bagunça, né? Virou bagunça. Virou mas a bagunça, foto original é minha, bem lembrado. E eu faço esse jogo já com portões fechados e vem a pandemia, fecha tudo, vai todo mundo pra casa. Graças a Deus eu tava numa empresa
muito sólida, não houve redução de salário, não houve nada, mesmo todo mundo estando em casa. Continuei trabalhando, claro, tinha um expediente ali de home office. Mas nesse momento há uma troca na chefia do esporte da Globo. Era o Armando Oliveira, o chefe do esporte da Globo. E o Armando sai e entra a Camila Valadares, que é a atual chefe do esporte da Globo em Minas. Ela veio de Brasília, enfim. Sou muito fã da Camila, tenho uma enorme gratidão, enorme respeito por ela. E a Camila, recém-chegada, me chama para uma conversa e tal. E nessa primeira conversa ela me pergunta o que eu queria fazer. Porque ela via muito potencial em mim, tinha ouvido coisas muito boas para onde eu queria ir lá dentro da empresa. Falei, Camila, eu tô bem aqui, tô feliz, gosto de ser setorista, quero crescer aqui, quero mais oportunidades aqui no digital e tal. Ela, me surpreende você dizer isso, porque na minha cabeça o seu caminho era o vídeo. Eu vejo você com potencial pro vídeo e tal. E eu falei, não concordo. Tô bem no site, obrigado. E quero continuar escrevendo só. E aí recusei, esse convite no primeiro momento. Ela chegou a me formalizar esse convite. Não, eu quero que você vá pra TV, pra reportagem da TV. Eu falei, não quero, obrigado, quero ficar aqui. Ela aceitou o meu não por algum tempo, mas depois tentou de novo. E de novo, foram 3 tentativas. Aí na terceira ela me convenceu, eu falei, beleza, vamos fazer um piloto. Me venceu pelo cansaço e aí eu topei fazer um piloto, né? Que é um VT de teste, que não vai pro ar, mas para avaliarem, os editores avaliarem, editor-chefe do Globo Esporte, etc. E eu fiz esse piloto, eles gostaram. Ela me convenceu muito em cima do argumento de que o GE naquele momento precisava ter no time de reportagem alguém com mais cara de hard news, de notícia, que é o que eu sempre gostei. Eu nunca, assim, máximo respeito a todos os grandes contadores de história. Tem VTs maravilhosos, de histórias lindas, né? O storytelling é uma parte muito importante do jornalismo. Você tem que saber contar uma boa história, isso é óbvio. Mas eu sempre fui o cara mais do factual, mais do dia a dia, mais de campo e bola, mais de jogo. Ela, não, a gente precisa de alguém com esse perfil aqui. Você vai fazer muita transmissão, porque eu já tinha feito algumas entradas ao vivo, e eles já tinham identificado que eu tinha uma certa facilidade com o vivo e tal. Então vai ter muita transmissão para você. Eu sempre tive curiosidade de fazer transmissão dentro do campo. Era uma coisa era um sonho que eu tinha. E ela me convenceu e eu fui. E aí foram 3 anos na reportagem da TV, fazendo muito jogo, viajando demais. Conheci um número, assim, dezenas e dezenas de estádios. E fiz jogo na TV aberta, e fiz jogo com todos os narradores da casa. Com exceção do Paulo Andrade, que chegou quando eu tava saindo, e do Galvão Bueno. O resto eu fiz jogo com todos. E, fiz participações em todos os jornais de rede da casa, com exceção do Jornal Nacional. Foi o único que eu não entrei, o resto eu entrei em todos. E foi realmente um período espetacular, assim. Foram 3 anos muito felizes da minha vida, que eu aprendi muito. E aí chega na parte curiosa, né? Que, François, mas você fala com tanta alegria desse período, né? Por que saiu, então? As pessoas, é curioso, né? Quando a gente fala de TV Globo, as pessoas não consideram a hipótese de você sair por uma opção sua e na boa. Na cabeça das pessoas existem 2 opções. Ou você saiu obrigado, teve um quebra-pau com alguém, não aguentava mais, tava tóxico o ambiente, ou te demitiram. No meu caso, não foi nenhuma coisa nem outra. Eu que pedi pra sair e eu estava feliz lá. Mas eu entendia que a minha carreira precisava de uma nova fase, de um novo momento, que o meu trabalho ele funcionaria melhor na internet, dentro daquilo que eu estava pensando, que eu poderia na internet fazer coisas que na TV eu não conseguiria fazer. E foi uma decisão corajosa, sei disso. Muita gente fez, você é maluco, né? Não é fácil você tomar uma decisão dessa. Até por isso, eu demorei 1 ano para tomar. Eu coloquei o canal do Frossar no papel em 2023. Já tinha tudo escrito, os quadros, o Cabeça Fria, que todo mundo assiste hoje, ele existe na minha cabeça há 3 anos, 2 anos, sei lá. E tive a coragem de chamar as minhas chefias para conversar, para pedir para sair da Globo em abril desse ano, março para abril desse ano. E aí iniciei o canal do Frossar. Então foi basicamente isso, assim. Fui muito feliz na minha trajetória na Globo. Obviamente o sucesso, graças a Deus, do canal do Frossar até aqui, o crescimento rápido do canal, tem muito a ver com tudo que eu aprendi na Globo. Essa questão até da câmera, do ao vivo. Eu faço live hoje no canal que dura 5 horas. Né? Eu não teria a menor condição de fazer isso se eu não tivesse o período que eu tive de experiência na TV e passei por todos os tipos de estresse possíveis que um repórter pode ter ao vivo, com a diferença de que eu falava para milhões de pessoas, hoje eu falo para, sei lá, 500 ao vivo, 600 mil, se muito 10 mil pessoas. Então, assim, é uma audiência muito menor, mas muito mais exigente, a de hoje, porque é uma audiência qualificada no sentido de setorizada. O cara que tá me assistindo, ele é, obviamente, torcedor do Atlético, meu canal é sobre o Atlético, e ele precisa ouvir alguém que saiba muito do que tá falando, porque ele tá consumindo ali aquele cara como um especialista do clube dele. Na TV aberta, principalmente, você fala para um público mais generalista. Você nem pode falar termos tão técnicos, porque tem muita gente em casa que se você falar não vai entender. Eu não posso falar no Globo Esporte que o time teve problema na transição defensiva porque jogou com 3 atacantes, porque
tem muita chance de uma parte grande da audiência não saber do que eu tô falando. No canal eu posso, porque é uma audiência mais direcionada. Então, até por querer falar para esse público mais setorizado, eu optei por sair. E em resumo, a minha trajetória é essa, assim. Tudo muito natural, graças a Deus. E tem dado certo até aqui. Perfeito. Você falou, quando você entrou na Globo, você era o funcionário mais jovem de lá. Como que foi para você? Porque a Globo, a gente sabe, você mesmo já citou aqui na nossa conversa, que é a maior TV do continente, a maior TV do Brasil, uma das maiores do mundo. Como que foi para você começar no topo? E quando que virou a sua chavinha de caraca? Tô aqui, tenho que assumir essa bronca e virar a chavinha da minha vida de um estagiário para um contratado e um repórter setorista do Atlético. Ótima sua pergunta. Cara, eu acho que eu trabalhei por algum tempo meio que anestesiado, assim. Não foi uma coisa que a ficha caiu de imediato. Não foi, meu primeiro dia de trabalho, tô aqui, estagiário da Globo, entendi, beleza, tô na Globo, vou trabalhar, o que eu vou escrever hoje vai ser publicado, milhões de pessoas vão ler. Eu não tinha essa noção no primeiro momento. Eu só tava ali, tava fazendo as coisas que eu achei que tinha que fazer, prestando muita atenção nos outros. E essa facilidade da comunicação me ajudou muito, porque eu nunca fui uma pessoa tímida. Então eu chegava perto, pedia ajuda, pedia oportunidade, e como eu falei, ficava além do horário, e enfim, fazia o melhor que eu podia para entregar um resultado legal para a empresa no meu trabalho. E aos poucos essa ficha foi caindo, mas ela foi caindo à medida que eu também fui naturalizando o processo, né? Primeira vez que eu fui no CT para fazer uma entrevista coletiva, eu tava nervoso, eu tava, caramba, eu tô aqui, vou perguntar, o cara vai ouvir, tá ao vivo aqui, estão transmitindo, meu Deus. Na segunda vez, já menos nervoso, na terceira, na quinta, eu já tava de boa. Eu já fiz a pergunta pensando na minha matéria, que eu tenho que escrever isso, hoje ainda tenho que fazer um TR quando eu voltar pra redação, e vira o seu trabalho, né? Vira a sua rotina. Muitas vezes as pessoas me perguntam sobre como que era dosar o lado torcedor, por exemplo, nas transmissões. Tô indo pra um lado diferente, mas tem tudo a ver com o que você me perguntou. Cara, é tranquilo pela concentração no seu trabalho. Eu não tô ali como um torcedor do Atlético, nossa, eu estou aqui, eu estou ao vivo, e o Galo pode ser campeão, e eu estou aqui. Não, eu tô focado na minha transmissão, eu estudei pra ela, sei o que eu tenho que falar ao vivo, sei as informações de cabeça, quantos gols tem o cara que se fizer gol tem que abrir o microfone na hora e falar. Então, essa concentração no trabalho me ajudou muito, porque tirou um pouco o foco desse tamanho do que eu estava vivendo, desde os primeiros momentos, como estagiário, até o final da passagem, que eu já fazia coisas muito maiores, como transmissões de TV aberta, o Luiz Roberto, hoje o principal narrador do país, ancorando uma transmissão e te chamando, você tá ao vivo, o Brasil inteiro tá vendo sua transmissão, você ligou uma chavinha e falou, não tem edição, foi pro ar, já era. Se você pensa nisso, você fica maluco. Não dá pra segurar, não trazer a palavra de volta, Exato, né? Não dá. Se você pensa nisso, você fica louco, mas é ter a tranquilidade de estar bem preparado para fazer bem e focar no que você tem que fazer. E quando você tá focado no seu trabalho, você não vai pensar que do outro lado da câmera tem milhões de pessoas. Você vai olhar para a lente da câmera e falar o que você estudou para falar e fazer bem feito. E, graças a Deus, esse foco no trabalho foi o que me permitiu passar por essa tensão inicial. Depois vira rotina, se acostuma e tá tudo bem. Mas passar por essa tensão inicial de conviver com algo tão grande como é, obviamente, trabalhar na TV Globo. Boa. Quero saber mais duas coisas de você. Você falou da sua rotina indo para um CT. Você pegou o final da era de CT aberto, de conviver com o jogador, com o treinador ali diariamente, de saber bastidores. Queria saber de você como que era essa rotina de cobertura e como que também era a sua rotina de cobertura na transmissão de jogo. Porque muita gente não imagina como não faz ideia. Mesmo a gente estudando jornalismo, a gente não tem noção do que é uma transmissão ao vivo na Globo, domingo, 4 horas da tarde, no Atlético Flamengo, por exemplo. Isso é para complementar, porque assim, eu imagino que quem vê não sabe tanto, mas você com certeza, a gente já teve algumas experiências. Quem trabalha em dia de jogo, a última coisa que faz é ver o jogo. É tanta coisa acontecendo em volta que você tem que ficar de olho, saber, igual você falou ali, estatística e tal, ou tá acontecendo alguma coisa que não é comum em dia de jogo. Você tem que prestar mais atenção naquilo do que no jogo em si. Tem gente especializada que vai ficar de olho no jogo. Mas quem tá em cobertura dentro do estádio, principalmente, ou algum ginásio e tal, a última coisa que faz é ver o jogo. Exatamente, você pensa muito mais no trabalho, né? Além da pergunta da transmissão, qual foi a anterior? A do CT. Como que era a sua rotina nessa cobertura também? Cara, era espetacular, né? Pra repórter estar no local do crime, como a gente gosta de falar, é essencial, é espetacular. Eu peguei, cara, quando eu comecei a trabalhar nos CTs, aqui em BH, eu peguei a época que a imprensa escolhia quem dava entrevista. Elite. E eram 2 por dia. Então, a gente chegasse lá na Cidade do Galo hoje, eu quero o Hulk e o Scarpa. O Hulk e o Scarpa iam falar. Era um negócio de outro mundo hoje, inconcebível.
Mas era uma época muito legal, como você falou. Era mais fácil pra fazer fonte, você tava ali do lado dos caras, os caras te respeitavam mais porque sabiam quem era você. Uhum. Você tinha muito mais elemento pra trabalhar porque você via treino. Você podia falar durante o jogo, aí isso aconteceu porque foi treinado ou não foi. E eu sempre gostei de ver treino mesmo. E eu tive esse privilégio. Tinha bloquinho de anotação? Eu usava bloco de notas do Uhum. celular mesmo, mas eu via o treino. Tinha Uhum. muita gente, muito repórter que ia pra lá e ficava lá resenhando na sala de imprensa. Eu sempre colocava minha cadeirinha na frente pro campo e ficava vendo o treino. Sol, Anotando, sol, chuva, tava lá vendo o treino, porque pra mim era muito importante. Aquilo ali ia me dar vamos dizer assim, elemento pra trabalhar durante o jogo, durante a semana, e isso fazia toda a diferença no meu trabalho, né? Hoje eu lamento que isso não possa mais ser possível. A pandemia, eu acho que só antecipou uma tendência que já chegaria no Brasil. Treino aberto hoje nos grandes clubes do país, eles são raríssimos, e do mundo mais ainda, Uhum. mais raros ainda, né? Mas eu acho uma pena que seja tão fechado como é. Hoje até as entrevistas coletivas são virtuais, eu acho que não precisa de distanciamento desse tamanho. Acho que dava para achar um meio termo, até porque eu acho, até entrando num outro assunto aqui, mas tem a ver, uma estratégia pouco inteligente dos clubes, de se fecharem tanto assim para a imprensa, porque a imprensa nada mais é do que um caminho pro que está dentro do clube chegar ao torcedor. Uhum. E clubes grandes, mas não gigantescos no sentido de grandes potências internacionais, todos eles precisam expandir marca. Então, para falar do Atlético, que é o clube que eu cubro, então eu posso falar com mais propriedade. O Atlético é um clube grande do Brasil? Óbvio que sim. Gigante. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, tem uma torcida de milhões de pessoas. Dá para crescer? Claro que dá. Do ponto de vista de marca. O Atlético pode se tornar um clube mais nacional? Sem dúvida. O Atlético ainda é, assim como o Cruzeiro, seu rival, um clube mineiro. Uhum. Você vai para o Nordeste do país, para o Norte, você não tem uma quantidade grande de torcedores. Pode ter, você vai ter aqui, ali, um consulado, alguém que se impactou, que viu a Libertadores 2013 e virou atleticano, vai ter. Existem histórias assim, Uhum. mas não é comum. Então, o Atlético tem esse objetivo de se tornar um clube nacional, internacional, uma potência mundial. Os donos do clube já disseram inclusive isso. Se fechar totalmente para a imprensa como fazem, eu acho pouquíssimo inteligente. Eu já ouvi um ex-dirigente do Atlético, não tá mais no clube, ainda bem, porque não era competente para estar, falando que mas o Barcelona tem a TV Barça, e a TV, ninguém entra lá no CT porque a TV Barça divulga as imagens e é suficiente. Com todo o respeito do mundo, eu falo com tranquilidade, o torcedor vai me entender, porque eu sou atleticano, tanto quanto quem tá me ouvindo e é atleticano. O Atlético não é do tamanho do Barcelona. O Atlético precisa muito mais dessa visibilidade do que o Barcelona. O Barcelona pode se dar o direito de, olha, aqui ninguém entra, aqui estão as imagens do meu treino, quer usar, usa, não quer usar, não tô nem aí pra você também. Porque eu já sou gigante, o mundo inteiro me conhece, eu não preciso de que vocês falem de mim pra eu ser cada vez maior. O Atlético precisa, o Cruzeiro precisa, e todos os clubes grandes do Brasil precisam, todos. Até você pegar os que têm mais mídia. Uhum. O Flamengo precisa, o Palmeiras precisa, Corinthians. o Corinthians, e eles sabem mais disso do que os clubes daqui. Uhum. Então, e exploram melhor essa visibilidade. Então, assim, é algo que eu acho que os clubes poderiam entender um pouco mais, que é uma via de mão dupla. Não é só a imprensa que precisa do clube, porque precisa, para alimentar os seus programas e a sua grade. O clube também precisa da imprensa para crescer a marca, para expandir enquanto produto. E eu acho que perderam um pouco esse foco. Então, em resumo, é isso. Muita saudade, sinto falta. Acho uma pena que hoje seja tão fechado como é. E acho que é uma má ideia até dos clubes fechar tanto. Acho que não. Acho que não. Gostaria muito, mas acho que é uma tendência irreversível. É muito mais confortável para o clube pensando no dia a dia. Pensando a longo prazo, eu acho má ideia, como eu disse. Acho pouco inteligente. Mas pensando no dia a dia, é muito mais confortável. Se houve uma discussão dentro do campo, a imprensa não vai saber, porque não vai ter ninguém lá para ver. Se o treinador teve que dar uma bronca geral, ninguém vai saber. Então, assim, se um jogador faltar um dia porque encheu a cara, isso é raríssimo hoje em dia, tá? Os jogadores hoje são muito mais profissionais. Mas se acontecer um dia, o cara encheu a cara na véspera, não foi pra treinar. Se o clube quiser que ninguém saiba, ninguém vai saber. Difícil também, porque pode vazar, né? A gente tem fonte, não é porque eu não tô no dia a dia que eu não sei o que tá acontecendo dentro do clube. Eu continuo sabendo. Menos um pouco, mas continuo sabendo. Mas, assim, a chance de não vazar é maior. Sim. Né? Então, eu acho que não, porque é muito cômodo pro clube deixar como está, apesar de ser a longo prazo uma péssima ideia do meu ponto de vista. Sobre transmissão, cara, é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, assim, porque realmente, quem assiste não tem a menor ideia de como é. Falando de preparação, que é o que o Davi me perguntou, eu sempre estudava muito pra transmissão, muito, assim. Então, eu ia fazer um jogo amanhã, eu fui fazer esse ano ainda, né, quando eu ainda tava na Globo, Atlético de São João del Rei e Volta Redonda, em São João, pela Copa do Brasil.
é um jogo que eu estudo muito mais do que eu estudo pra fazer um Atlético e Flamengo. Por quê? Porque eu conheço muito mais de Atlético e de Flamengo do que do Atlético e do Volta Redonda. Muito mais. Então eu estudava, assim, de sentar na frente do computador na véspera do jogo horas e entender quem são os caras, qual que é a história, esse cara veio de onde, fez base onde, quem é o treinador, há quanto tempo tá, e a estrutura do clube. E jogos de clubes menores eu adorava cobrir, porque eu tentava contato, já aconteceu de eu falar com o presidente do clube estudando para um jogo. Clubes menores, evidentemente, né? Clubes grandes isso não acontece. Então, eu sempre me preparei muito pro jogo. Eu sempre cheguei na transmissão muito tranquilo para fazer o meu trabalho ali, porque o principal elemento para você fazer uma boa transmissão é o jogo em si. Você tem que estar atento ao que está acontecendo dentro do campo. O que o treinador está falando aqui, o que o árbitro está falando com o jogador ali, o que os caras do banco estão conversando, qual o amarelo que deram lá do outro lado do campo que você tem que ver para falar na transmissão. Se o narrador não viu, a obrigação é sua. Então, assim, são muitos elementos dentro do campo que precisam, que você precisa ficar de olho. Agora, você tem que ter uns elementos também que vão te dar esse subsídio para você alimentar a transmissão com informações. Então, o bom repórter de campo, no meu ver, a meu ver, ele não é o cara que vai só trazer curiosidades durante o jogo. Ah, gol do Jorginho. Jorginho que fez a base no Flamengo, que tem 12 gols na temporada e que a mãe dele torce pro rival. Isso é legal, mas só isso não sustenta uma boa transmissão. Você tem que ter um olho treinado pro que tá acontecendo ali. Então, ó, a informação do que você viu ali é muito mais valiosa do que essas curiosidades. Então, pô, narrador, o cara acabou de cobrar o companheiro dele aqui porque o companheiro dele não voltou e o time tomou o gol nas costas do cara. Isso vale muito mais do que qualquer informação estudada. Mas, como eu sempre fui CDF nesse caso, eu estudava muito, para eu ter as duas coisas. Para eu ter o jogo, eu sempre focava muito mais na transmissão do que eu estava vendo, mas para eu ter também alguns elementos ali bem estudados, bem na mão, né? Não só na cabeça, obviamente eu fazia um bloquinho de notas e tal para a transmissão, para entregar uma boa transmissão. Agora, a loucura que é uma transmissão, os bastidores, é muito legal, cara, porque o repórter que tá dentro do campo, ele tá ouvindo o narrador, o comentarista, o coordenador da transmissão. Então, assim, em muitos momentos você tá ouvindo algumas orientações que, assim, no início é até meio confuso, porque as orientações são para você, mas você não pode responder. Porque o áudio do coordenador não tá no ar, mas o seu tá. Se o coordenador fala assim, Frossar, isso, você não pode falar ok. Se você falar ok, milhões de pessoas vão ouvir seu ok. Então, assim, é uma coisa que no início você fica meio assim, meio maluco, depois vira natural, vira uma coisa normal. Como eu falei no início que eu gosto muito de música, só trazendo um paralelo, tem um cara que eu sigo, eu esqueci o nome agora, que ele é um músico que ele posta no Instagram a comunicação interna dele com outros músicos. Você já viu esse cara? É legal. Então o cara tá lá na percussão e ele tá, a virada agora, 1, 2, 3 e ninguém que tá ouvindo o show tá ouvindo o que ele tá falando, mas os músicos estão. Eu acho que é mais ou menos por aí. É uma banda que tá ali, o narrador, o repórter, o comentarista, um regente, que é o coordenador, né, que tá orientando todo mundo. Então, orientando o quê, Frossar? Para dar um exemplo bobo que as pessoas não percebem. Por exemplo, jogo quarta-feira depois da novela. O jogo é 9h30 da noite. Vamos supor que aqui a gente tem o Atlético e Cruzeiro, sei lá, finais de estaduais. Estou chutando aqui só para dar um exemplo. Atlético e Cruzeiro em BH, o Fla-Flu no Rio, São Paulo e Palmeiras em São Paulo. Depois do jogo das 9h30 na quarta, vai ter o Jornal da Globo. O Jornal da Globo é um jornal de rede. Sim. Então, o jornal de rede, ele entra no ar rigorosamente no mesmo horário no Brasil inteiro. Porque é um jornal de rede. E é ao vivo. Então, assim, só que os jogos não vão terminar rigorosamente no mesmo horário. Um jogo pode ter dado a pancadaria, ficou 10 minutos sem jogo, teve 10 de acréscimo. O outro pode ter acabado a luz. O outro pode ter sido um jogo normal, o juiz deu 3 de acréscimo, acabou rapidinho. E aí uma transmissão vai ter que segurar um tempão para a outra terminar. E aí os coordenadores vão conversando entre si para entregarem juntos a transmissão. Isso é uma bagunça entre eles, entre os coordenadores, porque eu já acompanhei o trabalho, sei como é que é. Então os caras também são guerreiros para fazer isso. E isso reflete em quem tá dentro do campo. Então assim, já aconteceu de eu ir para entrevistar um jogador, por exemplo, e o coordenador falar para mim, Frossar, estamos folgado de tempo. Pode fazer 2, 3 perguntas para 2 jogadores. Beleza, eu vou fazer uma pergunta tranquila pro cara, deixar ele responder, fazer mais uma, chamar outro, fazer. E já aconteceu do cara Frossar, uma rápida. E eu falar pro cara, fazer uma pergunta com 3 palavras e ficar assim pro cara, pra ele me devolver pro narrador, o narrador encerrar a transmissão, porque tá entrando jornal no ar. E tá entrando pro Brasil inteiro, não tem essa, demorou um pouquinho, mas peraí, o apresentador Renata Lopretti, segura aí 5 minutinhos que o Everson tá falando, exatamente. Então assim, é uma loucura. Sacanagem comigo, né? Pois é, então é uma loucura, cara, é muito mais complexo do que as pessoas imaginam.
Tem o foguete, por exemplo, que é um bastidor, muita gente não sabe. Sabe aquelas típicas frases do narrador, tipo, Sport TV, o canal campeão, Globo, a gente se liga em você. Aquilo nada mais é do que um código interno para as pessoas calarem a boca, porque vai entrar uma propaganda. Então, quando o narrador fala, Premier, o melhor time do Brasil é o seu, pode perceber que logo depois que ele fala essas frases prontas, dando exemplo, entra a propagandinha, geralmente aquela que ocupa um pedaço da tela. A tela do jogo fica menor e entra aquilo que a gente chama de foguete. Aquilo ali é um código para todo mundo, porque se o narrador chamou, o coordenador, ou quem tá comandando ali, né, os inserts, o que vai pra transmissão, sabe que tem que apertar o botão para rodar a propaganda no ar, e todo mundo sabe que tem que ficar calado, porque se o repórter, por exemplo, dá um vacilo e fala por cima da propaganda, contratualmente aquela propaganda não valeu. O narrador tem que pagar de novo. Caraca! Então, por exemplo, durante um tempo de jogo, o cara tem que pagar 3 foguetes, que é aquela propagandinha ali. O repórter não pode de forma alguma abrir o microfone junto do foguete. Então, e já aconteceu com você? Não, graças a Deus não. Já aconteceu várias vezes de eu abrir o microfone pra falar e ouvir o narrador falando a chamada do foguete. Aí eu fechava e esperava, aí eu ouço a propaganda, depois que passou a propaganda, aí eu posso chamar. E já aconteceu várias vezes. Então, cara, é difícil, porque se coloca no meu lugar. Pensa o seguinte, você tá lá na beira do campo. Você tá vendo aqui o treinador dando uma bronca geral num cara do banco. Uma coisa muito relevante pra transmissão. Só você tá vendo. Aliás, os grandes chefes que eu já tive de transmissão de eventos na Globo me falavam, cara, você tem que entender que você dentro do campo é uma câmera a mais. O que você tá vendo ali, absolutamente ninguém tá vendo. Tem milhões de pessoas assistindo aquele jogo. Você vai ver coisas que só você vai ver. A sua missão é filtrar o que é relevante e passar de forma precisa pro público. Isso é muito legal. Muito legal, assim. Era uma responsabilidade que eu adorava. Então, eu tô vendo aqui, dando um exemplo, tá? Isso não aconteceu, mas o treinador tá brigando com o cara do banco. Eu tô concentrado no que ele tá falando. Eu não posso tirar os meus 2 lados do fone pra concentrar, pra ouvir melhor, porque se eu tirar, eu corro o risco do narrador, nesse momento, chamar um foguete. E aí, se eu tiver aflito, caramba, o cara mandou o outro pra aquele lugar, eu coloco o fone de novo. Rogério, dando um exemplo do Rogério Corrêa, que foi o narrador com quem eu mais trabalhei. E eu posso ter falado em cima da propaganda, e aí a bronca vai vir grande. Bem forte. Então, cara, ninguém tem ideia do tamanho assim. Tô dando só alguns exemplos, mas realmente é uma coisa muito complexa, que exige uma concentração muito grande. Você fica 3 horas no ar, mais ou menos, né? Pré-jogo, jogo e pós-jogo, sem edição, num nível de concentração muito alto, que você tem que estar, ao mesmo tempo, muito concentrado para não errar, mas não pode estar nervoso, porque você tem que passar uma tranquilidade, uma naturalidade pro público. Era o que eu mais gostava de fazer disparado, né? Se eu pudesse escolher o que eu ia fazer na minha vida, pegando o melhor dos 2 mundos, eu ia viver com o canal do Frossar e fazer transmissões na Globo. Legal. Como não dá, eu fiquei com o pacote do canal do Frossar ali, mas diria que é a única coisa do meu dia a dia que eu verdadeiramente sinto falta, sinto saudades, é fazer transmissão dentro do campo. Um exemplo bom que você tá falando aí é o Wallace Borges da TNT. Ele é coordenador de transmissão e ele posta Perfeito. Ele coordenando uma transmissão. E você vê a loucura que ele chamando a Tainá Espinosa, ele chama o repórter, não sei o que e tal. E aí, eu tô começando, gente. Então, ele não pode errar, não, né? Não, que isso. Eu falei longe mas também. muito bacana. Eu queria trazer um outro ponto aqui, que eu acho que é interessante. Vão ser 2 pontos, mas aí juntando só. Claro. Que é essa saída da Globo e a criação do canal do Frossar, porque assim, a gente ainda vê a Globo como a Globo, igual o João falou aqui e tal. E tem muito respeito por parte dos times pela emissora, mesmo porque é detentora dos direitos e tudo mais. Claro. E você, como um jornalista independente agora, às vezes, você, seu Guilherme Frossar, os jogadores já te conhecem, os treinadores já te conhecem e tudo mais. Você acha que tem um pouco dessa diferença da emissora? E em cima disso, um caso que aconteceu, que eu vi um corte seu falando, que foi o caso do Thiago Neves. Que você soube por dentro de pessoas de dentro do Atlético que estava acontecendo e tal. Você acha que se você não fosse da Globo naquele momento, já tivesse saído, tivesse o seu canal, teria alguma repercussão diferente em cima disso ou seria a mesma coisa? Boa pergunta. Eu acho que para você construir uma reputação enquanto repórter, construir uma fonte, ganhar o seu respeito, sua credibilidade, do zero faz toda a diferença estar na Globo ou não estar. Uma coisa era eu lá na época de estagiário, o Foca, o repórter recém-contratado, ligar para o empresário do jogador e falar: oi, tudo bem? Eu sou o Guilherme Frossar, repórter da TV Globo, tô chegando para perguntar isso, o cara vai me tratar de um jeito. Se eu ligo e falo assim: oi, eu sou o Joãozinho do canal do Joãozinho, o cara vai me tratar de outro jeito. Isso é fato, é assim e acabou. Agora, quando você já constrói algo, já construiu algo, já tem uma reputação, já tem um respeito das pessoas, aí, falando do meu caso, eu não senti diferença. Então, eu apurando coisas depois que eu saí da Globo, apenas me apresentando ali como Guilherme Frossar, setorista do Atlético,
eu tive os mesmos acessos que eu teria se eu ainda estivesse na Globo. Mas eu tenho certeza, isso graças ao know-how e ao conhecimento e ao respeito que eu conquistei por causa da Globo. Assim, não é que eu fui um gênio da apuração e, meu Deus, os caras me respeitam muito porque eu não. O peso da camisa que eu vestia me deu um atalho gigantesco para eu passar a ter essa facilidade para apurar. E aí, obviamente, o mérito também do repórter, que não posso ignorar, de eu ter conseguido, aproveitando essa facilidade que é trabalhar na Globo, dar muita notícia, confirmar muita coisa, né, sustentar muita informação que muita gente estava falando que não procedia e depois ficou provado que era verdade. E aí você vai ganhando um respeito de todo mundo. Então, no meu caso, não senti diferença, mas tenho certeza absoluta que se fosse no início da carreira, faria toda a diferença com a Globo e sem a Globo. Não tem dúvida. Perfeito. E como o Davi falou, como que foi esse bastidor dessa quase chegada do Thiago Neves ao Atlético? O Thiago Neves que marcou o nome dele na história do Cruzeiro positivamente, depois negativamente com o rebaixamento. Verdade. Você deu o furo de reportagem ali e mobilizou muita gente. A torcida foi para a porta da sede e teve até musiquinha que depois virou meme, enfim. Mas como que foi o bastidor dessa notícia, Frossar? Cara, doideira, né? Primeira coisa, assim, eu ouvi de uma dessas fontes que são boas, mas que você precisa checar com muito cuidado. Você precisa checar toda a informação, né? Preceito de apuração é apurar e checar como outra fonte. Nunca sair publicando coisa que eu vi de uma pessoa só. Por melhor que seja a fonte, isso não é sensato de um repórter fazer, porque isso corre um risco muito grande da famosa barrigada, né? Então eu ouvi de uma pessoa, cara, o Atlético está negociando com o Thiago Neves, num momento em que eu, obviamente, estranhei, porque na minha cabeça de atleticano e de jornalista, naquele momento que cobriu o Galo, não fazia o menor sentido. Então aí eu fui atrás de uma fonte que desconversou. Eu já achei estranho, mas como ela desconversou, era tão absurdo que eu não senti firmeza para confirmar, né? E aí passaram 10 dias, e aí eu ouvi de uma outra pessoa a mesma história, o mesmo nome. Eu falei, não, então agora eu parei, liguei pro meu chefe e falei, ó, eu tinha isso pra fazer, repasso pra outras pessoas que eu tô apurando um negócio maior aqui, falei pra ele o que era. Ele, beleza, pode ficar por conta. E aí comecei a ligar pra algumas fontes, e uma delas me confirmou. Falou, realmente, foi um pedido do Sampaoli, a gente tá negociando, já tá bem adiantado. Aí eu peguei, desliguei o telefone, liguei pra... Aí eu sempre conto esse bastidor, tem até corte lá no canal de cortes do meu canal sobre essa história, que foi uma das poucas vezes da minha trajetória de jornalista, eu não falo isso com orgulho, que eu não soube separar o repórter do torcedor. Pouquíssimas vezes isso aconteceu, essa foi uma delas. Eu peguei o telefone depois que eu tive a confirmação que era verdade. Liguei para uma fonte minha muito importante dentro do Atlético naquele momento, uma pessoa que não tá mais no clube, mas era alguém que tinha um poder de decisão muito grande. E falei, e que eu sei que também nutria a mesma paixão pelo clube que eu. Falei, cara, não faz isso, vocês estão dando um tiro no pé, vai dar M, não sei se pode falar palavrão aqui. Pode, mas vai vai dar, não tem problema, não. Vai dar ruim e assim, a torcida não vai gostar, não vai ser tranquila. O cara se acha, falei, eu acho, não, tenho certeza do que eu tô falando. Não vai achando que vai ser de boa, que vai ser só uma crisezinha, vai fazer um gol, vai todo mundo amar, porque não vai. Estamos falando de um cara que desrespeitou a instituição. Muitas vezes, então assim, aí ficou aquilo e tal. Aí essa fonte me falou assim, cara, eu concordo com você, eu sou contra, mas já era, tá assinado. O cara falou isso pra mim. Aí nesse momento, aí eu tive a confirmação, assim, com todas as letras que eu precisava pra publicar. Eu cravei que tava fechado a contratação do Thiago Neves. E aí nas redes sociais começou uma mobilização absurda da galera indo contra, da loucura, dizendo que não ia deixar, que ia pegar ele já no aeroporto, não sei o quê. Uma mobilização, as pessoas indo pra porta do CT, como você bem lembrou. E aí, eu esperei um tempo da mobilização, comecei a ver um burburinho ali de que ia ser cancelada a contratação, eu liguei pra fonte, a primeira que me confirmou, e falei, e aí? Aí, desfizemos tudo, cancelamos tudo, não vem mais. Então assim, foi um dia difícil pra mim, porque eu tive que noticiar algo como se fosse uma errata do que eu mesmo publiquei, mas não é que eu tava errado, eu tava certo, só que mudou mesmo. Os caras cancelaram, não foi que eu dei informação errada, tava assinado, inclusive. Depois que eu fui entender a história do assinado, deu até uma confusão danada, posso até contar rapidamente, que é um switch bom dessa história. Terminou essa bagunça toda, publiquei que fechou, publiquei que não fechou, que voltou atrás, cancelou. Antes de eu ir dormir, foi um dos dias que eu mais trabalhei na minha vida, entrei ao vivo no Globo Esporte nesse dia, foi a primeira vez que eu entrei ao vivo no Globo Esporte de casa, porque era pandemia. Ou nesse dia ou no dia seguinte, não vou lembrar. Meu chefe me liga à noite e falou, eu preciso de no Globoesporte.com, o pessoal usa o termo abre, como uma matéria que vai abrir o dia seguinte, uma matéria mais robusta, especial. Então, o meu chefe me ligou
e falou... Eu esqueço que eu tô conversando só com alunos, só com quem sabe dos termos técnicos, né? Tô acostumado a falar com quem não é da área, que tem que foi explicando cada termo. Mas enfim, perdão. Meu chefe me ligou e falou, eu preciso de um abre para amanhã cedo com detalhes, com bastidores, com alguma coisa nova dessa história. E eu não tinha publicado na minha matéria que estava assinado, o que eu ouvi no telefone. E aí eu falei, beleza, eu tenho uma informação que eu não dei ainda, que existe um contrato assinado, que era um baita suíte. Pô, se existe um contrato assinado, o Atlético cancelou, vai dar ruim. Vai ter que pagar alguma coisa, enfim, vai saber o que vão fazer. Publiquei, escrevi essa matéria, redigi, programei ela para 4 da manhã, 4h30, 5 horas, para abrir o dia, como era o praxe do Abre no site, e fui dormir. Depois de um dia muito cansativo, apaguei, fui na cama, sem despertador, amanhã eu vejo o que eu faço. Acordei com uma fonte, um cara muito importante dentro do clube me ligando, maluco, transtornado, me xingando, assim, bravo, cravando que não tinha contrato nenhum, que não tinha nada disso, que eu tava mentindo, apaga agora. E aí, só que eu confiava muito na pessoa que me disse que sim, estava assinado, né? E aí eu falei, tá, peraí, desliguei com um, liguei, e aí? Então me trucando aqui que daquele jeito. Ainda, né? Exatamente, acordando, sentado na cama. E aí? Aí esse outro cara não sustentou o que ele disse antes. Ele falou assim, não sei, pode ser que eu tenha me enganado. E depois eu fui até entender o que aconteceu. Como era a época da pandemia, os contratos, eles eram todos virtuais, né, digitais. Sim. Então você mandava, por exemplo, você é o jogador e eu sou o clube. Eu mandava para você o contrato, você assinava e me mandava de volta para eu assinar. Então esse movimento aconteceu. O contrato foi enviado para o Thiago assinou e devolveu para o clube. Só que o Thiago não recebeu de volta esse contrato assinado pelo Atlético. Entendi. Então não estava errada a informação que havia um contrato assinado. Havia. Mas também não estava errado dizer que não havia, porque o Atlético não tinha risco jurídico ali. Tanto que o Thiago Neves chegou a ameaçar ir à justiça, porque ele tinha um contrato, mas não foi, porque não tinha assinado pelo clube. Então foi essa maluquice. Nessa dúvida, obviamente, se a minha fonte sustenta, tem o contrato, eu não ia pagar, e aí que se exploda o cara que ficou nervoso. Como a minha fonte relutou, eu apaguei essa informação do texto. Você ficou puto e seguiu a vida. Fiquei. Esse filho da puta me deu informação ontem e hoje tive que apagar. Fiquei, de não ter sustento. Depois a gente resolveu o problema, é uma pessoa que eu gosto, né? Tem uma boa relação, um cara que eu respeito muito, mas no dia eu fiquei, falei, pô, não faz isso. Falei, não faz isso porque aqui a minha credibilidade tá em jogo e eu confio muito em você. Se você falou uma coisa, né, pra mim ela tem lógica e tal, e enfim. E era uma pessoa que tinha todos os elementos pra falar aquilo que ela tava falando, né? Então, assim, fiquei chateado, mas pelo menos foi tão cedo a ligação que eu acho que pouquíssimas pessoas tinham lido e o impacto foi muito pequeno e ficou tudo bem. E depois a gente foi entender o que aconteceu e não gerou nenhum tipo de problema jurídico por causa desse tal contrato. Mas foi isso, assim, foi um dos episódios mais malucos da minha trajetória como jornalista, como setorista do Galo, sem dúvida. Foi a apuração desse episódio do Thiago Neves. Por causa das reviravoltas, né? Geralmente uma apuração difícil. Eu dei um furo, por exemplo, muito legal da minha carreira, por exemplo, foi a chegada do Diego Costa, né? A negociação do Atlético com o Diego Costa foi noticiada em primeira mão por mim e foi também uma informação que eu fiquei apurando por semanas. Mas quando você chega à informação concluída, vamos dizer assim, noticiou, acabou. Aí vai ter o switch normal. Tá negociando, avançou a negociação, fechou, beleza. Isso é o normal que a gente tá acostumado. Agora, isso de tá negociando, tá fechado, não, cancelou. Mas tem contrato, não tem contrato. Foi uma bagunça. Foram 2 dias que eu só trabalhei, não dormi nada, não comi direito. Mas vira história e por isso a gente tá falando sobre isso aqui hoje. E que bom teve final feliz, né? Pelo menos isso. E se fosse qualquer outro jogador, tava de bom. Mas por ser o Thiago Neves, ia ser por isso que deu essa bagunça toda. Exatamente. Pro Cruzeirense entender, é como se o Tardelli quase fechasse com o Cruzeiro, né? Tipo isso, é por aí. Tipo isso. A diferença é que o Tardelli não caiu com o Atlético. Essa é a diferença. Não posso deixar de dar essa provocada aqui. Só essa é a diferença. De leve. O Frossar pode provocar. Pode? Eu posso. O Frossar pode. Eu saio da minha boca, tá, gente? Porque se eu provocar, eu vou ter que fazer o contrário também, pra manter o personagem. Né? Entendeu? Eu não consigo. Se eu provocar, eu só provoco pro lado. Né? Eu não devolvo, sabe? Eu não consigo fazer a média. E aí, Davi, o que você tem pra gente aí? Falar assim, cresceu década de 90 ali mais ou menos. Final da década de 90, anos 2000, pegou ali rebaixamento do Atlético, viveu 2013, 2014, mas acho que indiscutível que o melhor ano, 2021. Eu acho discutível, mas pode concluir. Acho. A gente vai discutir então no final. Tá, mas ainda assim, por ser discutível, foi um dos melhores anos da história. Você viveu como torcedor também como setorista. Queria que você falasse sobre aquele ano. Nas suas duas visões, como torcedor e como jornalista, e como não colocar o sentimento, a paixão pelo time
aflorar. Porque você tem que ser isento ali. Claro. Não sei se na época você já tinha assumido Não, ser torcedor. não. Então, é Zero. até pior, porque não pode falar, sair Zero. gritando galo na rua. Não, Como é que total. foi aquele ano pra você, como esses dois lados? Tem ótimas histórias sobre o ano de 2021. Eu tava na Globo como repórter de campo. Eu tava na TV já. Não podia de forma alguma assumir atleticanidade. Eu não podia sair na rua com a camisa do Atlético, muito menos trabalhar ou dar nenhum tipo de... fazer nenhum tipo de manifestação clubística, assim, né? No trabalho, 0. Cara, foi uma maluquice, assim, porque, primeiro, foi um privilégio muito grande ter trabalhado nesse ano mágico, estando dentro do campo, estando perto ali dos caras, vendo e Você provavelmente noticiando. foi uma das pessoas que mais viram o Atlético dentro de campo, Sim. porque era pandemia e Sim, exatamente. Na reta final do campeonato já tinha torcida, Sim. mas grande parte do campeonato não. Eu fiz transmissões do Galo em casa, fora, acompanhei muito aquele time e acompanhei muito aqueles caras mesmo. Tenho ótima relação até hoje com vários atletas daquele elenco e tal. E o que aconteceu, trazendo pra esse lado que você perguntou do torcedor e do jornalista, né? Cara, o fato de ser torcedor do Atlético não me atrapalhava como jornalista por aquilo que eu falei mais cedo. A concentração máxima no que eu tava fazendo, eu sabia do tamanho do que eu tava fazendo ali. E eu era muito focado no que eu tinha que fazer, nas transmissões, nas matérias. Então nunca me atrapalhou, de verdade. No ano de 2021 nunca me atrapalhou. Agora, o lado torcedor, sim, esse sentiu um certo baque no momento que o campeonato tá vindo pra reta final. E eu percebi, o Atlético vai ser campeão brasileiro, 50 anos depois. E eu não vou ter curtido nada como torcedor, só como Que jornalista. jogo que foi? Então, Você lembra? não, o jogo em si não, mas eu lembro que deu um estalo. Eu falei, cara, alguma coisa eu tenho que fazer. E eu prometi pra mim mesmo que eu ia a alguns jogos do Atlético como torcedor naquela campanha. Só que de cara limpa não tem jeito. Camisa do Galo não tem jeito. Então o que eu fiz? Eu fui pra 3 jogos, Galo e Fluminense, Galo e Grêmio, e salvo engano o outro eu sempre confundo, eu acho que foi Atlético e Corinthians. Galo, Fluminense, Galo e Grêmio com certeza. Fluminense, aquele gol do Hulk, a bola desvia na barreira. Era um dia de folga, eu fui de camisa preta, óculos, boné, eu nem uso óculos, mas coloquei um óculos, e máscara de Covid, e fiquei assim o tempo inteiro, o jogo inteiro, mas na arquibancada, disfarçadaço. Ainda assim, algumas pessoas reconheceram. Teve um moleque, inclusive, de uns 8 anos, que o pai dele me chamou, meu filho me reconheceu, e eu de máscara, boné e óculos, falei, que esse moleque é um gênio da identificação. Enfim, e aí eu curti esses 3 jogos ali dentro do Mineirão como torcedor, e aí depois saí de férias, né? E aí a outra história curiosa é que o meu último dia de férias foi o dia de Atlético e Bahia, o jogo do título. Que loucura. O último dia de férias, eu ia voltar a trabalhar no dia seguinte, não tinha escala ainda, porque como o Atlético podia ser campeão brasileiro naquele dia, a escala estava suspensa, porque se fosse campeão seria uma, se não fosse seria outra. E aí eu assisto o jogo num clube onde eu frequentei minha vida inteira, joguei tênis lá, então conhecia todo mundo, sabia que era um lugar seguro, que eu se fosse campeão eu poderia meter o louco ali dentro que tava num lugar seguro. Não conseguia ver em casa, né? Não. Impossível. Aí fui pra esse lugar, assisti, pulei na piscina de roupa depois que foi campeão, tava maluco, porque eu sabia que era um ambiente controlado, seguro. E aí eu comprei nesse dia uma máscara do Hulk pra deixar no carro, já com a ideia de, cara, se for campeão eu ponho essa máscara e vou pra rua. E tá de boa. Máscara que cobriu o rosto inteiro. E eu tava com essa máscara dentro do carro, foi campeão, eu saí do clube, encharcado da piscina, tomei um banho, botei a máscara, botei uma camisa do Galo e saí. Na intenção de ir pra sede ou pra Praça 7 pra comemorar o título. Isso como torcedor. Aí já era tarde, cara. O jogo foi 6h30, terminou tipo 8h30. Até eu tomar um banho, e já era umas 10h30, 11 da noite. Que eu peguei o carro pra ir. Só que o trânsito tava muito ruim, tava difícil de chegar. E nesse momento que eu tava indo, meu chefe me ligou e falou que eu ia entrar 3 da manhã na TV. Nossa. Inimigo, hein? Não. Esse Era cruzeirense, Pior que não. Não era. Mas também não é atleticano, não. Não é era atleticano nem americano. cruzeirense. Futebol mineiro forte. Aí, cara, ele me ligou e tal, falou isso. Aí eu olhei assim, trânsito, tá, um sinal assim parado. Aí eu olhei no relógio e falei, cara, não vai dar tempo. Vou voltar pra casa. Voltar pra casa pra me equilibrar ali, né, emocionalmente, pra entrar pra trabalhar às 3 da manhã. E já não podia forçar a voz também. Né? Exato. E já tava um pouco sem voz, mas assim, pela gritaria na hora do jogo. Gripe. Pois é. Um calor de 30 graus em Belo Horizonte. Complicado. Aí fui pra casa, lembro que eu tomei um banho, tomei um shakezão, assim, porque tudo que tinha na minha geladeira, bati lá, tomei pra dar uma acordada, açaí com fruta, com leite, uma bagunça lá, mandei pra dentro, vambora, vai me segurar. E aí fui pra redação, entrei às 3 da manhã, encontrei com a minha equipe, fui pra Praça 7 pra fazer as entradas ao vivo da repercussão do título. Entrei ao vivo em todos os jornais, se vocês imaginarem. Foram 19 entradas ao vivo. Que isso? Caraca. A Globo alugou uma suíte no hotel que tem na Praça 7, na quininha ali, que dava vista pra praça e a gente ficava na varanda. Cenário perfeito.
cenário perfeito. A gente ficava na varanda mostrando. Então eu entrei, cara, rede e local, Globo News, Sport TV todos, no meio de transmissão de não sei o quê. Entrei na Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Que absurdo. Imagina o Louro José O lá. Louro, Não, e eu pedindo pra Ana Maria, manda uma corda menino pra BH, que BH tá virada. Ela, corda menino. Foi maravilhoso. Aí tem a história muito boa que eu conto, que o repórter tem que ser, assim, maleável, né? Eu fiz uma entrada na Ana Maria e tipo assim, 5 minutos depois fiz uma entrada na Globo News porque um torcedor tinha sido esfaqueado na Praça 7 durante a comemoração. Cara, que loucura. E aí é a hora que o repórter precisa virar, né? Assim, na Ana Maria, o Atlético foi campeão, olha só, Praça 7 lotada, que alegria. E depois um homem foi esfaqueado, sério, porque você não pode entrar no Globo News e falar que um cara foi esfaqueado, igual você tá falando com o Louro José. Impossível. É totalmente diferente. Então, assim, foi essa maluquice aí, o meu 2021. Meio torcedor escondido, meio repórter dentro do campo, né? Essa cobertura maluca da repercussão da final. E aí fiquei lá até 11 da manhã nessa suíte desse hotel lá na Praça 7. Depois fomos pra sede, fazer as entradas ao vivo do Globo Esporte, Jornal Hoje, tudo lá da sede do Galo. Foi uma loucura, uma insanidade, mas obviamente um dos dias mais felizes da minha vida. E quando eu falo que é discutível, é porque 21 foi um time do Atlético montado para ser campeão. Era um time riquíssimo, com elenco milionário, 3, 4 boas opções em todas as alternativas, em todos os lugares do campo. Era um time que tinha cara de time campeão e foi campeão brasileiro da Copa do Brasil, só não foi da Libertadores por um detalhe de um jogo do imponderável do futebol que acontece. 2013 era um time que não ganhava nada há muitos anos. Eu tinha ali 17 para 18 anos, fiz 18 anos em junho, um mês antes do título. Eu não tinha visto o Atlético ser campeão de título nenhum relevante. Então eu acho comparável o tamanho da felicidade por isso. Que foi uma quebra de expectativas. Por mais que a temporada do Atlético tenha sido brilhante, o time era brilhante, a gente tivesse um Ronaldinho dentro do campo com a nossa camisa, não era acostumado a ganhar. Existia aquele bloqueio na cabeça do atleticano. Cara, não. Em algum momento vai dar alguma coisa errada. É o Galo e em algum momento vai dar ruim. É o Galo. Mas a verdade era assim. Até aquele momento era isso. Pênalti pro Tijuana. Todo atleticano pensou isso. Cara, é normal, é o Galo, vai dar ruim. Os caras vão fazer, acabou o sonho. Porque era o normal até aquele momento. Por isso que eu sempre defendo, aí já entrando num papo atleticano aqui, mas eu sempre defendo que o jogo da história do Atlético, que o lance mais importante da história do Atlético não é a final contra o Olímpia, é a defesa do Vitor contra o Tijuana. Porque ali, pra mim, o Atlético exorcizou um azar impregnado que existia. Eu acredito nessas coisas. E dali pra frente mudou a chave. O Atlético de 2013 pra cá ganhou Libertadores, 2 Copas do Brasil, Brasileiro, Recopa, Supercopa, quase todos os mineiros. É um clube extremamente vitorioso. E até ali não ganhava nada. Pelo menos a minha geração não viu nada. Então, eu acho comparável por isso. Pelo tamanho que foi aquele 2013 nessa virada de chave. 2021 foi desfrutar de um time que era absurdo, que ganhou sobrando e que muito antes do jogo do título a gente já sabia que seria campeão, porque jogava bola pra ser, porque já vestia a camisa de um clube que já não era zicado, já tinha eliminado isso anos atrás. Esse chefe dele aí, aquela expressão que a gente usa, pega o regulamento, debaixo do braço. Meia-noite começa o dia. Meia-noite 1 já é outro dia. Exatamente, já é outro dia. Meia-noite 1 já é um novo dia. Exatamente. Professor, eu Manda. quero te fazer uma pergunta e a gente vai dar play num vídeo também daqui a pouco para falar, que é sobre a sua saída da Globo e a criação do seu canal, né? O canal do Frossar. Você já falou um pouquinho antes, mas queria que você detalhasse pra gente o que te motivou a sair, se tinha muito a ver também com rotina de repórter, porque como você falou, você fazia jornal de rede, você fazia jornal local, Globo Esporte, fazia Sport TV. Isso também influenciou na sua decisão de sair e trabalhar por conta própria? Cara, então, acho que sim, mas mais a questão do público que eu falei, assim. Eu sempre gostei muito de falar para um público esportivo, um público que gosta de esporte. E grande parte do meu tempo como repórter de esporte da Globo era gasto, entre aspas, produzindo conteúdo, reportagens e tal, para o Globo Esporte, que é um jornal que não fala para esse público. Claro que fala também, assim, né? O cara que gosta de futebol também pode assistir, mas não é o público-alvo do programa, apesar de ser um jornal esportivo. E eu sentia em vários momentos que eu estava com um certo potencial pouco explorado ali, né? Poderia ser mais bem explorado, e isso tem pouquíssimo a ver com as minhas chefias. Pelo contrário, o meu chefe imediato na época fez tudo o que ele podia para me colocar em pautas que tinham mais a minha cara, me deixar mais no dia a dia de campo e bola. Mas não dá, cara. Você trabalha para uma emissora e você precisa respeitar uma escala, não tem jeito. Eu vinha tendo um reconhecimento muito grande na Globo. Eu fui promovido semanas antes de pedir conta. Eu vinha tendo reconhecimento de escalas espetaculares, de grandes jogos, de grandes coberturas.
tinham coisas grandes preparadas para mim ainda neste ano, e eu sei disso e soube depois que saí também, conversando com várias pessoas, de grandes coberturas internacionais, etc. Mas foi uma decisão muito tranquila porque eu sentia que o que eu gosto de fazer, a essência do que eu gosto de fazer, ela tinha espaço na internet. E, não sejamos hipócritas, houve também uma reflexão, assim, e uma análise de mercado. E a internet hoje é muito forte, em todos os sentidos, financeiro, de projeção, todos. Óbvio que a Globo também é a Globo. Mas, assim, naquele momento fez mais sentido para mim, em todos os aspectos, sair. Eu fiz questão de avaliar tudo muito bem para chegar para conversar na empresa já com a decisão tomada. Eu não queria chegar parecendo que eu estava barganhando algo. Eu tinha acabado de ser promovido. Eu não queria chegar, eu estou precisando de um outro aumento aí, senão eu vou sair. Eu não queria com esse papo. Queria chegar, olha, obrigado por tudo, sou muito grato, muito feliz pelo que vi aqui, mas estou saindo. Foi o que eu fiz, foi o meu discurso no momento da saída. Saí pela porta da frente, escrevi de próprio punho a minha carta de demissão, não teve acerto, não pedi nada. Recebi o que é obrigatório de uma empresa na hora que um funcionário pede demissão, proporcional de férias, 13º, enfim. E saí da empresa porque entendia que era hora de me aventurar nesse universo de internet. Muita gente pergunta o quão decisivo foi poder falar que sou atleticano, essa liberdade, me desvincular dessa coisa isenta, e foi pouco decisivo, sendo bem sincero. Não era isso que me incomodava, eu já estava acostumado, né, a lidar com isso, a ser atleticano só dentro da minha casa, em ambientes seguros. Assim, né? Expor a atleticanidade. Atleticano eu sou 24 horas por dia, mas de expor a atleticanidade. Mas foi uma análise de tudo, assim, do meu momento de carreira, daquilo que eu fazia, de para onde eu estava indo, algumas restrições que a Globo tem, que eu entendo, mas que para mim já não faziam mais sentido, como, por exemplo, o repórter não poder fazer nada publicitário, o apresentador pode, o repórter não. Então, assim, várias coisas chegavam para mim, porque eu sempre tive uma atividade forte nas redes sociais, de publicidades que eu poderia fazer e eu não podia fazer simplesmente porque eu tinha um contrato que me proibia. Então foi uma análise muito tranquila e naquele momento eu entendi que era hora de produzir um conteúdo meu, com a minha cara, para o meu público. E eu sempre falo isso, que eu acho muito mais prazeroso falar para um público ali, como eu falei, numa transmissão ao vivo, falazada, que é a live que eu faço. Começa sexta-feira, 11 da noite. Segunda tem também às 19 horas, inclusive quando eu olho no relógio é por causa disso, mas vai dar tempo. Cara, às vezes eu tô ali de sexta pra sábado, 3 horas da manhã, e tem 500 pessoas me assistindo. Isso, na minha cabeça, é muito mais legal 500 pessoas assistindo o canal do Frossar de madrugada, os caras estarem ali pra se divertirem comigo, pra trocar ideia de um assunto que eles gostam e eu também. Falo, os caras podem falar, tá? Tem homens, mulheres, senhores, senhoras, crianças. Isso pra mim é muito mais impactante, muito mais forte do que saber que eu tô fazendo uma transmissão pra dezenas de milhões de pessoas. Eu prezo mais pela qualidade do que pela quantidade. Eu não tô falando qualidade, então você tá dizendo que a audiência da Globo é desqualificada? Óbvio que não. Tô falando qualidade no sentido da setorização da coisa. De pessoas que estão ali me assistindo terem mais a ver comigo, serem pessoas que estão mais alinhadas com o que eu gosto de produzir de conteúdo e de consumir de conteúdo. E é isso, assim, foi uma decisão difícil, muito, pelo grande momento que eu tava vivendo lá, pelos grandes amigos que eu tenho lá, né, o Pedro Spinelli, o meu melhor amigo no jornalismo disparado, no dia da nossa despedida chorou, foi emocionante, assim, a despedida pra mim também, eu chorei também quando fui falar com a redação na hora de despedir, porque, cara, eu vou fazer agora, na virada do ano, 10 anos de formado, salvo engano, ou 9 anos, um negócio assim, 9 eu acho, formei em 2016, 8, será? 8, 9? Enfim, 9 anos. Eu trabalhei 9 anos na Globo, assim. A minha vida como jornalista é dentro da TV Globo. A minha trajetória, eu entrei lá um menino com 18 anos, 19, sei lá, entrei em 2015. 19 anos. Entrei na Globo, tinha 19 anos. 6 meses ainda antes de fazer o 20º aniversário. E aí, cara, saí com quase 30, formado, não só como jornalista, como cabeça também, como homem, como pessoa. E resolvi me aventurar. Então, foi uma decisão muito difícil, mas graças a Deus muito certeira e passou um pouco por tudo isso que eu te falei. Perfeito. Estevão, então, joga pra gente uma pergunta. Bora. Um amigo, uma pergunta muito especial, hein? Bora. Bora lá ver. Opa, grande Henrique. Fala, Frossar. Bom, salve. Eu tenho uma curiosidade. Como é que é a vida de um jornalista independente depois de sair de uma empresa tão tradicional como a Globo? E como é que você vê o jogo hoje? E como que você via esse jogo quando estava lá com o microfone em mãos? Qual que é o sentimento? Hoje você tem um alívio? Conta aí pra gente.
Um abraço pro Henrique, pode completar. Só colocar um ponto, que é em cima do que ele falou. Na minha cabeça fica muito claro, Atlético e Grêmio esse ano. Você tá ao vivo fazendo uma live, o Galo perdendo de 2-0 e vira pra 3-2. Você levanta da cadeira, pula, grita, não sei o quê. Eu acho que é mais ou menos isso que ele falou, mas tipo assim, aí complementando, porque é coisa que a gente não vê normalmente. Óbvio, Não. vai ver o Frossard não ia estar na Globo rodando microfone pra caramba. Jamais. Eu tava dentro do campo na transmissão do jogo da volta final do Mineiro desse ano, o Galo 3-1. Então. Gol do Scarpa, eu tava na beira do campo, era um dos pouquíssimos atleticanos ali, porque era só a torcida do Cruzeiro. Eu tava no banco do Atlético, eu vi o gol cristalinamente na minha frente, e eu só virei, olhei pra cima. Cara, vamos lá, respondendo a pergunta do Henrique e a sua também. André, né? É o Titio André, um abraço. Titio André, um abraço. Já tá grisado. O Atlético faz isso com a gente, cara, normal, eu também tô ficando calvo, não tem jeito não, paciência. Cara, assim, muda bastante, ele perguntou como que eu via o jogo, né? Hoje em dia, ele falou de alívio, dá um certo alívio, sim. Não só por poder, igual você falou, comemorar, e aquilo ali eu só fiz porque eu tava na minha casa, né? Num contexto totalmente seguro, eu jamais faria aquilo ali dentro do estádio, dentro do campo, mesmo estando hoje trabalhando para mim mesmo, um veículo setorizado, eu entendo os ambientes, né? Mas dá um certo alívio poder curtir mais e focar mais nas coisas que eu acho que valem a pena o foco, né? E isso vale pra tudo, assim. Quando eu trabalhava pra Globo, eu tinha um script do que eu tinha que fazer, né? Então, por exemplo, a pauta hoje é a defesa do Atlético. Nós vamos falar da defesa, com esses elementos. Já vem a pauta produzida pela produção, obviamente, perdão pela redundância. E você faz o seu melhor trabalho em cima daquilo ali. O alívio que eu sinto hoje é de poder produzir de conteúdo aquilo que eu acho que faz sentido. Né? Então, assim, cara, isso aqui faz sentido. O jogo foi ruim, a coletivo foi ruim. Teve nada no coletivo, eu não preciso usar. Tchau, beleza. Passou, eu vou fazer uma live sobre o próximo jogo, que eu acho que faz mais sentido falar do próximo jogo do que passou. Então, o alívio nesse sentido do conteúdo, ele é muito grande. No sentido de comemorar, não, porque, como eu disse, eu já tinha acostumado a trabalhar, igual o Henrique falou, com o microfone na mão dentro do campo ali, você tá representando a TV Globo. Então, assim, eu entendo o meu tamanho. Eu sou uma poeira perto do que é a TV Globo. Então, é a minha obrigação enquanto profissional, que estou sendo pago por uma empresa, deixar guardado num pote tudo aquilo que eu estou sentindo pessoalmente para colocar em prioridade o que a empresa espera de mim. A empresa espera de um repórter do campo profissionalismo, um tom sóbrio, boas perguntas, entradas corretas, encerrar a transmissão, beleza. O que você faz na sua casa é problema seu. Se eu já saí de uma transmissão de um jogo grande de 2021, cheguei em casa e pulei na piscina, é um problema meu. Já aconteceu, beleza. Mas na transmissão eu tava sóbrio, tranquilo, fazendo meu trabalho, porque tem uma empresa me pagando para isso. Quando eu trabalho para mim mesmo, agora de forma independente, como perguntou o Henrique, eu posso dar um pouco mais de um tom pessoal para aquele produto ali. Então eu falo com muita clareza, olha gente, eu sou jornalista, quando eu estiver noticiando, ó, isso aqui é apuração, informação, aconteceu isso, eu tô noticiando, ok, mas eu sou atleticano. E como eu tô falando para um público que é meu, e como quem paga o meu salário sou eu mesmo, eu tenho essa liberdade de comemorar um gol, como você falou, numa live. Certamente vai acontecer muito no ano que vem, porque a gente está estruturando um projeto de react, vai ser bem legal. Então, assim, eu me permito porque eu sei onde eu tô. O canal do Frossard me dá essa permissão, porque o canal do Frossard sou eu nesse primeiro momento, né? E uma coisa que nem estava aí no script da pergunta de vocês, mas é uma coisa relevante também, que entrou na equação na hora que eu fui tomar a decisão. Quando eu tomo a decisão de pedir para sair da Globo e abrir um canal e eu visto a camisa de um clube, eu torço para esse clube aqui, comemoro um gol na frente da câmera e provoco o torcedor rival em alguns momentos, como eu fiz quando o Cruzeiro perdeu a final da Sul-Americana, que aliás virou uma tempestade em copo d'água, coisa mais normal do mundo. Eu sei com muita clareza que eu tô fechando várias portas. A chance é zero de eu ser contratado de agora até o fim da minha vida como repórter isento de uma emissora isenta que cobre os dois clubes. Eu sei disso. Eu coloquei tudo isso na equação. Por outro lado, abrem-se outras portas que estão sendo abertas cada vez mais para mim. Numa velocidade até mais rápida do que eu imaginava. Então, assim, tudo é uma questão de escolha. Como a gente falou de música já até citou Charlie Brown mais cedo. Cada escolha é uma renúncia. Tá numa outra letra do Charlie Brown. E é exatamente isso, cara. Cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Eu fecho portas aqui, abro outras aqui. No canal de forma independente, eu posso me comportar da forma como eu acho que o meu público atleticano, que tá me assistindo porque eu sou um bom repórter, sim, mas também porque eu sou atleticano, porque isso é relevante pro cara que tá do outro lado. Ele quer ouvir alguém falando do clube dele com a mesma paixão que ele sente. Eu acho que isso vale não só pro comunicador, para quem tá dentro do clube também. Eu faço essa crítica em vários momentos aos donos atuais do Atlético, porque eu acho que eles podem demonstrar mais que se importam. Eu sei que eles se importam, mas o torcedor precisa sentir que eles se importam.
né? E essa demonstração ela tem que ser mais clara, ao meu ver, em vários momentos, né? Então, assim, já que o torcedor espera isso de mim, eu tô pronto para entregar isso pro torcedor, porque eu trabalho para mim. Não era interesse da outra empresa que eu trabalhava que eu demonstrasse isso, porque ela não estava contratando nenhum torcedor, né? Ela estava contratando um repórter, então beleza, então você é só repórter. Então a diferença substancial é essa, mas claro que é muito mais prazeroso hoje em dia. É uma rotina mais leve nesse sentido de poder ser mais o que eu verdadeiramente sou. Trabalho muito mais, porque eu trabalho para mim mesmo, e quem é empreendedor esquece, você vai gravar, editar, publicar, apurar, procurar conteúdo, procurar convidado, ir atrás disso, daquilo, e definir viagem, e comprar passagem, e reservar hotel. Eu trabalho muito mais hoje do que eu trabalhava na época da Globo, mas muito mais. Eu trabalho de domingo a domingo. Trabalho de domingo a domingo. Agradecer, inclusive, a paciência, a generosidade e a compreensão da Bárbara, minha noiva, porque, assim, se ela gostasse um pouquinho menos de mim, já tinha me mandado pra longe há muito tempo. Então, graças a Deus que ela gosta muito. Porque, assim, cara, realmente é uma rotina muito mais pesada, mas aquilo que eu falei, o alívio, respondendo também o Henrique, ele tá em cima do fato de eu poder gastar energia no que eu acho que faz sentido. Se eu acho que não faz, eu não gasto. Se eu acho que faz, eu gasto muita, mas o retorno tá vindo, então tá tudo bem. Perfeito. Ô, Frossar, agora eu queria que você desse uma dica. A gente aqui é estudante de jornalismo. Vocês estão em qual período? Sétimo. Eu tô no Sétimo, oitavo. Sétimo, quase lá então. Isso. Quase colegas. Quase colegas. E você acabou de citar aí a sua noiva, Bárbara, né? Bárbara. A sua noiva. E eu queria que você desse dicas, claro. Rapidinho, queria que você contasse como que você pediu a Bárbara em casamento. Que a gente tem as aleatoriedades, curiosidades. Aleatoriedades, beleza. Porque é fantástico, você sabe, né? Você sabe da história? Sei. Ah, é? Eu não sei. Então vamos Depois lá. eu volto na pergunta. Então, Aleatoriedade máxima, né? Mas tem que falar do meu noivado aqui hoje, mas vambora. Cara, pra dar risada, bom demais. Eu namorei com a Bárbara, era estudante de jornalismo também, ela era minha caloura na PUC. Depois ela largou no meio do curso e foi fazer direito, ainda bem. Mais esperta que nós. Tô brincando, tá, gente? Eu sou defensor do jornalismo, mas no caso dela foi bom negócio mesmo. Aí, então, assim, no início da faculdade ela era minha caloura, a gente namorou por um tempo, por um ano e terminamos. Eu era um bobalhão completo, com 18 anos de idade. Eu não fiz nada... Molecão, né? Molecão, assim, no sentido de saber me comportar mesmo, assim, não fiz nada errado, mas também não sabia fazer certo as coisas. Moleque total, ela terminou comigo corretíssima. Passou um tempo e aí a gente se reencontrou ano passado, cara, de forma bem aleatória também. Ela, nesse intervalo, foi noiva. Eu namorei 4 anos, namorei 3 vezes, 2 vezes. E a primeira foi ela, outras 2 vezes. Namorei 4 anos com outra pessoa, enfim. A gente se reencontrou ano passado de um jeito totalmente aleatório também. Ela meio que apareceu do nada. Eu tava em Chapecó pro casamento de um grande amigo meu, Pedro Rocha, que é inclusive repórter da Globo. Agora ele tá bravo comigo, a gente tá meio cada um pra um lado, mas daqui a pouco a gente faz as pazes. Um abraço pro Rochinha. E aí, cara, eu tava lá em Chapecó, era padrinho de casamento dele e tal. A Bárbara do nada apareceu ali na rede social, tipo, me seguiu, a gente começou a conversar. Eu achei que ela tava casando e ela tava solteira há uns meses, eu não sabia. A gente voltou a conversar, voltou a ficar, começou a namorar. E foi tudo muito rápido, porque como a gente já tinha namorado 10 anos atrás, eu já conhecia a família dela, eu já conhecia ela. Não é aquele tipo de relacionamento que você precisa ter muito dedo ali pra conhecer a pessoa não antes de tomar decisões. Pela parte pela de sentar triagem. no sofá separado de novo. Exato. Então você já fala foi seu tudo nome, rápido. o que você faz, não precisa mais, né? Não precisa, essa parte de apresentação foi. Então assim, a gente voltou a ficar ali, sei lá, setembro, outubro do ano passado, em janeiro a gente tava morando junto. Tudo muito rápido, E aí a gente morando junto e tal, e aí a gente começou a namorar lá em outubro, né, do ano passado. E aí, quando a gente voltou a namorar, ela me deu um pote. Essas breguice de relacionamento, né? Mas que fazem sentido e são fofas quando a gente tá apaixonado. Sim. Ela me deu um pote pra gente escrever, tipo, coisas que a gente gosta um no outro. Né? A gente escrevia lá, colocava uma data, dobrava e jogava um papelzinho lá dentro. Dobrava. E isso a gente foi acumulando. A ideia era ler esses papéis depois de um ano. Vamos escrever, jogar lá, um ano depois a gente senta junto, lê. Pra caso a relação não esteja boa, a gente entender por que a gente tá aqui, né? Qual que é o sentido dessa relação, etc. Que tanta coisa boa que a gente tem um no outro e tal. Fofo. Não, romântico. Já providencia o seu. Já. Fofo, vale a pena. E é legal mesmo. Fica a dica mais geral aí. Aí, cara, aí a gente fez isso, assim, durante muito tempo, escrevendo papelzinho, colocando lá, escrevendo, colocando. E aí, quando deu um ano de namoro, a gente viajou pra comemorar um ano de namoro. Fomos pra um Airbnb aqui perto de BH mesmo.
só pra comemorar. Aí a gente foi pra um lugar bem no meio do mato, então não tinha nada perto do restaurante. A gente levou tudo pra passar dias lá. Caraca, que legal. Bebida, comida pra fazer, comida já pré-pronta ali. E aí pra abrir o papelzinho junto ali, a caixinha de papel junto pra ler. Aí o que eu fiz foi, eu já tava querendo casar com ela, a gente já tinha olhado, conversado sobre isso, já tinha olhado a aliança, qual que ela queria. Ela já sabia que poderia acontecer em algum momento, mas não esperava naquele momento ali já, ela achava que seria uma coisa mais pra frente. E aí eu escrevi um papel com escrito quer casar comigo e prendi esse papel no final desse pote. Coloquei um durexinho e prendi no final pra garantir que ele fosse o último a ser lido, né? Porque senão ela podia girar ali e vir pra frente e acabar com a graça. Aí a gente ficou por um tempão ali lendo os papéis, tomando um vinho, comendo um negócio. Fiquei, tava nervoso, cara. E ela disse depois que ela deu uma ligeira... Caralho, 2 horas e nada, velho. Papelzinho, tanto de papelzinho repetido. Vamos, já leu esse próximo. Pegar o fone e pegar lá no Já bar. deu de papelzinho, já. Mas assim, tinha que ser o último pra ter um, né? Pra ir construindo um climinha ali. Mas depois ela me revelou que ela sentiu que tinha alguma coisa estranha quando ela me viu nervoso. Falou, você não fica nervoso pra nada. E graças a Deus eu não fico mesmo. Sou um cara bem tranquilo assim com as coisas. Aliás, foi algo que me ajudou muito na profissão. Essa coisa de transmissão ao vivo e tal. Eu nunca fui de ficar pilhado, tenso com essas coisas, não. Acho, inclusive, que o tênis me ajudou muito nisso. Controlar emoções, assim. E aí, eu tava nervoso, cara, nessa hora. Bem nervoso. E aí chegou... Aí ela leu, assim, aí aquela cena clássica, assim. Eu não coloquei pra filmar, porque ia ficar muito na cara. Por que você tá filmando um negócio nosso aqui, 1 ano de namoro? E 2 horas também, Não, o telefone é é, descarregar. Haja bateria. Haja bateria, exatamente. Então eu não tenho essa imagem, mas aí foi a hora ali, aí chororô, aí eu tava com a aliança, aí troca de aliança aqui e ali. É isso aí, tamo noivo, vamos casar em dezembro de 25. Já tem data marcada, tudo aí, certo. Ó, toma. Então... Não noivei pra ficar, tamo noivo, não. rapidão. Noivei, data marcada, lugar de reservado, tudo certo. Igreja já tá tudo. Só não vai ser na igreja, vai ser num lugar que vai ser tudo lá. Sabe Aí, cerimônias que fazem cerimônia e a festa já é não. Ou vai ser assim. elite, tá? Vai ser Elite. assim. Elite. Espero passar por isso Que em dia, breve. chuta? Dia. 13. Pronto. Aí, ó. Pô, tá maluco. 13 de dezembro de 2025 vai ser o casório. Aí, ó, tem que respeitar, então, o processo. Eu não fiz 13 do 13 que não tem. Não tem. Só foi 13 do 12, que era mais perto. A 12 é a camisa 12 que não tinha no bandeirão. Pronto, da massa. Pronto, E a acabou. Bárbara é do dia 13 também. Pronto, Então acabou ali, ó. não tem jeito. Elite. Então, Frossá, retomando a pergunta, você falou da Bárbara, Sim. toda essa questão de... Da se ela rotina. da rotina, se ela te amasse um pouquinho menos. Queria Já que você tinha desse... chutado minha bunda há muito tempo. Exatamente. Queria que você desse dicas para quem escuta a gente, porque imagina que é um Mar mundo de de rosas. maravilhas. Mas não, tem aquela questão, você falou de pegar serviço 3 da manhã, de não saber a hora que vai embora, de às vezes ter que viajar. Queria que você desse mesmo dicas também para a galera vir um pouquinho mais para real, não desistir, claro, Não. mas de saber como que é a realidade do jornalismo. Legal, é legal dar até um recado desses dois lados, né? Primeiro, quem vier pro lado de vocês, eu falo mais para estudante de jornalismo, com aquele papinho, desiste, é muito ruim, você vai ser pobre, você não vai ganhar dinheiro, você vai viver infeliz. Não dê ouvido, não. Se você gosta do negócio, eu sempre falei que o que dá dinheiro é pai e mãe. Seu pai e sua mãe, quando você é criança, toma um dinheiro pro lanche. Dá dinheiro é isso. O resto, meu amigão, você vai ter que trabalhar. Pode ser médico, engenheiro, arquiteto, jornalista, tem que trabalhar, não tem jeito. Tem que gostar muito. Se gosta mais ou menos, não faz não. Porque aí, se gosta mais ou menos, eu quero uma profissão só pra me dar dinheiro, aí realmente, o jornalismo não é pra você. Agora, se é o que você sente, que é o que você nasceu pra fazer, é a sua essência, faz, cara, faz, porque se você for um bom profissional, conseguir se destacar, você vai ter uma vida tranquila, né? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto do outro lado é, quem tá esperando? Aí eu falei primeiro com a galera que tá totalmente desiludida, agora eu vou falar com a galera que tá totalmente iludida. Quem tá esperando que é um mar de rosas, o jornalismo é glamuroso, é repórter da Globo. Cara, teve um dia que eu nunca esqueço essa história. Eu quis fazer uma viagem ano passado de férias, e como eu falei, sou de uma família de classe média, nunca tive dinheiro sobrando na minha vida, mas eu queria muito conhecer Londres, é uma cidade que era um sonho eu conhecer por causa de futebol, inclusive para ver jogo, etc. E eu fui, passei um mês na Inglaterra, não só na Inglaterra, na Europa como um todo. Só de Londres foram 3 semanas. Não, falou assim, então você tem dinheiro sim, pô, 3 semanas na Europa é grana. O que eu fiz? Vendi meu carro. Eu tinha um carro conquistado com muito suor. Igual diz a música do Zeca, né? Eu pago tudo que consumo. Eu pago tudo que eu consumo com o sol do meu emprego, exatamente. Então, assim, eu tinha o meu carro lá, era um Siena, já mais pra lá do que pra cá, mas era 1000, quitado. Deu a louca, era o momento da minha vida, eu tava solteiro, não tinha um papagaio pra dar explicação de nada, já me mantinha, não sobrava grana, mas também não faltava, pagava minhas contas, honestamente, com o suor do meu emprego, como você disse, já trabalhava na Globo.
Só que eu não tinha grana sobrando, porque tem gente que acha que trabalha na Globo, então você tá montado na grana. Não, cara, definitivamente não. Aí eu vendi meu carro e fiz essa viagem. Peguei a grana do carro sem medo de ser feliz. Cara, só se vive uma vez. Vamos lá, pum, comprei a viagem e fui. Passei um mês na Europa, vi muito jogo, vi jogo de Premier League, conheci quase todos os estádios que eu queria. Fui a Liverpool, fui a Amsterdã, fui a Paris. Foi uma viagem muito massa. Voltei e aí eu não tinha dinheiro para comprar outro carro. Eu fiquei andando um tempão de busão pra lá e pra cá, Uber, quando não tinha como pegar um ônibus e tal, e boa. Aí eu tava no ônibus um dia indo pra Globo. Sei lá no busão, Então o Frosta 94 outros. Uai, passar a catraca. que cara genial da Globo. Então, foi exatamente isso que aconteceu, cara. Eu tava no busão, já tava sentado, não tava entrando, eu já tava sentado no ônibus, um cara me cutucou, assim. Chato, né? Chato. Vamos escutar a musiquinha. Você não é aquele repórter da Globo, não? Tipo assim, muito incrédulo, assim. Aí eu tava de fone, tirei o fone. Oi, tudo bem? Sou eu. Uai, vai tá andando de ônibus? Tipo assim, na cabeça do cara era inconcebível aquilo. Aí eu ri assim, falei... É quase isso mesmo, né? Porque não dá pra andar muito de ônibus em BH. Eu ri e falei, cara, tô ando de ônibus todos os dias, cara. Vou pro trabalho de ônibus. Tô indo pra Globo, inclusive, agora. Mentira! Então, assim, cara, na cabeça das pessoas é isso, assim. É um glamour. Se eu sou repórter da Globo, eu ando de limusine. Não, aí esse cara chegou em casa, amor. Você não acredita. Não, a mulher dele não acreditou. Olha que Era cara nada. ali. A mulher dele era nada. Você te enganou no ônibus. Tá bêbado. Você bebeu hoje, Com terça-feira. certeza. Então, cara, a galera acha que é um glamour, assim, pô, eu ando de carro blindado e só ando de smoking, tá ligado? Você trabalha na Globo, você é rico. Segurança aqui. Tá É, fora, né? não, pelo amor de Deus. Então, assim, cara, a galera tem uma imagem, assim, não é, você vai passar perrengue, vai ficar em hotel ruim em alguns momentos, porque... Não porque a empresa não quer te colocar no hotel bom, mas eu fiquei num hotel que chama Hotel Calabresa, em Três Corações. Em Três Corações, esperando o Pelé morrer. Eu já contei essa história um milhão de vezes. É mesmo? Como é que foi isso? É quase isso, cara. Vou contar rapidamente a história, que é uma das mais loucas minhas no jornalismo. O Pelé tava morre não morre, com todo respeito ao rei, que Deus o tem em bom lugar, mas tava muito ruim no Albert Einstein lá em São Paulo, internado. O hospital. A gente tem uma premissa aqui Ah, que o Albert Einstein é o hospital que mais mata no Brasil. foi pra lá, morreu. Acabou. Tem Acabou. razão, tem razão. É estatística trazida por ele. Boa minha estatística, estatística. boa estatística. Aí, cara, enfim, ele tava lá ruim, confirmando a estatística de vocês. E aí... Ninguém sai vivo de lá. Não. E era época de Natal, né? E aí era época de Natal, era plantão. A Globo tem escala de plantão, metade da equipe trabalha no Natal, metade trabalha no Ano Novo. Muito comum, não só no jornalismo, mas em outras empresas também. E eu tava trabalhando na equipe do Natal. E aí eu tava na Cidade do Galo, fazendo uma entrada ao vivo no Globo Esporte, meu chefe me ligou e falou, olha, o Pelé tá muito mal, se ele morrer a gente vai ter uma cobertura gigantesca na Globo, inclusive com profissionais nossos, repórteres nossos em Três Corações, que é a cidade do Pelé, sul de Minas. Terminando o vivo, monta a sua mala, deixa uma mala pronta para uma semana, porque se vier uma ordem da rede, a gente vai te mandar para Três Corações. Beleza? Beleza. Só que eu soube depois, através de um colega, que tinha uma outra equipe já de bye prontinha para ir para Três Corações antes da minha. Então eu pensei, cara, e eram 3 equipes do plantão, para cobrir Atlético Cruzeiro, GE no ar todo dia. Pensei, qual é a chance dos caras mandarem 2 equipes pro sul de Minas, antes do Pelé morrer, sendo que a gente tem jornal no ar todo dia. Se tem uma equipe que tá de bye antes da minha, se der alguma coisa, quem vai é eles. Eles que vão, não vai ser eu e tal, então eu vou ficar de boa aqui. Eu não fiz a mala, não obedeci meu chefe. Pagou pra ver. Aí era Vamos ali. ver. Trucou a morte do Pelé. Troquei. Aí no outro dia... E o Albert Einstein, é verdade. Exatamente. E a ordem do meu chefe. Muitos respeitam a frase só. Muito respeito. A voz tá no alto. Aí eu fui pra casa, beleza. No outro dia peguei, não fiz mala nenhuma, fiquei de boa, vivendo a vida. No outro dia fui pra TV de novo pra fazer uma entrada na Cidade do Galo, ao vivo. Fiz a entrada ao vivo. No que eu tô voltando pra emissora, meu chefe me liga, veio a ordem, você vai agora. Onde você tá? Aí eu tô voltando pra TV. Meu salgado, a Coca-Cola foi Aí eu falei, cara, tô voltando pra TV, tô aqui na Pedro I, não tô no carro, vou lembrar. Voltando pra emissora, ele, não, então pede pro motorista com você te deixar em casa, pega a sua mala. Que mal! Ele achou que tava pronto. Um abraço, Rafa, te amo. E aí... O motorista tava com a mala dele no carro. Exato, tipo isso. Colocando para... Tipo isso. Aí, pega sua mala que eu já vou... Aí era uma outra equipe, o motorista que ia viajar era outro, eu já vou mandar te buscar lá, vocês já vão direto. Aí era a equipe completa, grafista, produtor, eu e um motorista, 4 pessoas.
Eu falei, beleza, tranquilo. Aí eu cheguei em casa, fiz a mala, nem almoçar, almocei, fiz a mala, jogando tudo dentro da mala, correndo, o cara passou. Não, Me não ajuda, tinha, pelo amor de Deus. Tava solteiro na época, dava satisfação nem pra um... Eu não sei se tava solteiro, eu tava no final do relacionamento, eu acho, namorava na época, mas enfim. Coloquei tudo na mala e aí eu fui, né, o motorista me buscou, a gente foi. E aí foram, a outra equipe também já tinha ido. Eles mandaram 2 equipes, porque uma equipe era preparada pra fazer VT no momento da morte. Então, morreu o Pelé, beleza. Assim, vai fechar o VT do Jornal Nacional, por exemplo. Então, o cara tem que ficar focado pro VT. Era o Roger Cazé, o repórter. E a outra equipe era pra entrar ao vivo, que era eu. Então, assim, aconteceu o plantão da Globo, eu ia entrar lá às 6 orações. Ó, a cidade recebeu assim a morte, decretou luta oficial de tantos dias, estamos aqui na Praça Pelé, não sei o quê. Beleza. Então, mandaram 2 equipes por isso. E a equipe que ficou em BH, né, se deu mal, porque o jornal no ar e um repórter só pra trabalhar. Então, assim, virou um caos em BH, mas a gente foi pra Três Corações pra fazer o quê? Nada. Porque isso era dia 22. E a gente foi e o Pelé tava internado, tava mal, mas tava vivo. E todas as ordens eram pra gente estar posicionado pro momento que acontecesse. A gente tava na iminência de acontecer, assim, na iminência. Tinha muita informação, tipo, ó, vai ser hoje, amanhã não passa. Só que quem decide a hora de alguém subir, amigão, é só o barbudo lá de cima. Não adianta você querer prever, não tem jeito. E aí, a gente foi no desespero, o motorista dando gás, a gente nem parou pra comer na estrada, temos que chegar lá logo, porque vai ser hoje. Não foi, né? Eu levei um blazer, pô, imagina, se o cara morre 7 horas da noite, eu vou entrar ao vivo no Jornal Nacional, Bonner ancorando, vivo da morte do Pelé. Ia ser o ápice da minha carreira, de relevância. Nem viu o que botou na mala, não vai pegar uma camiseta. Imagina. Zeca Pagodinho. Olha o perigo. Não, mas eu lembro de ter pensado nisso. Cara, não é um vivo normal. Não é um vivo de, o Galo contratou o Hulk. É um vivo da morte do Pelé. Então, né, coloquei um blazer bonitinho e tal, e a gente foi. E por que o Hotel Calabresa? Porque lá em Três Corações tem uma praça, que é a Praça Rei Pelé, que tem a estátua do Pelé. Tem 2 estátuas do Pelé em Três Corações. Uma na entrada da cidade, na BR, e uma dentro da cidade, numa praça, que chama Praça Rei Pelé. E esse seria o lugar da entrada ao vivo. A gente já tinha definido, a empresa tinha definido, olha, aconteceu, corre pra lá, que vai ser de lá a entrada. E o espelho, né, o roteiro ali do plantão da Globo da Morte já estava definido. Quando acontecesse a primeira entrada ao vivo seria da porta do Einstein, e tinha repórter da Globo lá 24 horas por dia, porque quando acontecia já estava lá. A segunda seria da Vila Belmiro, que era onde estava preparado o velório. E a terceira seria a nossa de Três Corações. Então a gente tinha já calculado que a gente teria uns 10 minutos para, a partir do momento da notícia, estar posicionado na frente da câmera para fazer a entrada ao vivo. Só que 10 minutos é nada, para você montar a câmera, subir sinal, né? Então eles optaram por colocar a gente no hotel mais próximo dessa praça, que era um hotel do lado da praça. A praça tá aqui, o hotel tá aqui, na rua do lado. E não era definitivamente o melhor hotel da cidade, que era o Hotel Calabresa. E a gente ficou lá, cara, assim, é um hotel de boa, tá? Parece que eu tô falando aqui, parece, meu Deus, tinha uma aranha no teto. Não, era um hotel normal, era um hotel simples, muito simples, interior. Mas a gente ficou no Hotel Calabresa. E aí, cara, isso era dia 22, aquela tensão, vai acontecer a qualquer momento, nada. A gente montou uma escala da madrugada. Como a equipe eram 8 pessoas, 2 motoristas, 2 repórteres, 2 cinegrafistas, 2 produtores. E, graças a Deus, a gente deu sorte, era uma equipe muito legal, assim, a galera muito entrosada, muita gente boa. A gente fez uma escala entre as 8 pra galera acordar de meia hora durante a madrugada pra checar se algo tinha acontecido, porque senão ninguém ia dormir. Pô, o cara pode morrer a qualquer hora, o cara pode morrer 3 da manhã, o repórter do Vivo era eu. Então como é que eu ia dormir tranquilo se o cara morrer e eu estiver dormindo, e aí? Então a gente fez essa escala pra quando acontecesse algo... Então de meia hora alguém acordava, beleza, notícia nenhuma, então voltava a dormir. Aí eu, sei lá, meu despertador toca 2 da manhã e 6, aí 2 eu checava, não, tá de boa, posso dormir até 6. Era tipo isso. E meu terno não, um blazer só, né, não era terno, mas o meu blazer já passado na cama do lado, minha cama tinha 2 camas de solteiro, uma tava minha roupa assim prontinha, eu tomava 3 banhos por dia. Caraca. Fazia a barba todo dia pra tá assim, aconteceu, agora, vestiu e corre. E aí, cara, 22 nada, nessa tensão, o dia inteiro pensando nisso. Não podia comer num lugar a mais de 2 quarteirões. Que isso, vidrado. Pra comer era ali, naquela pizzaria ali pertinho, ali. 22 nada, 23 nada, 24 nada, 24 a ceia de Natal. A gente conseguiu um lugar lá que era uma família, era uma casa que era um restaurante também. E a mulher tava grávida, a dona do restaurante. Ela e o marido dela, eles iam ceiar em família. E aí a gente explicou a história, contou eles, não, a gente faz comida pra vocês. Eles não iam abrir um restaurante, abriram só pra gente, a gente ceiou lá. Primeira vez na minha vida que eu passo o Natal longe da minha família. A gente ceiou lá, só nós 8 da equipe da Globo.
compramos um vinho barato lá. Eu Que fiquei tinha. imaginando, tá comendo salpicão. Eu falei, o Pelé não vai morrer agora, Mas velho. era tipo isso, velho. Ô, Era Pelé, tipo, por o favor, tempo deixa eu inteiro. arfar. Notificação do celular de todo mundo, aí alguém às vezes saía pra dar uma volta, pra esparecer um pouquinho, dar uma volta no quarteirão. Aí teve uma vez a Letícia, minha grande amiga, hoje ela trabalha em profissão repórter, é da equipe do Caco Barcelos, muito foda, a Leti é braba demais, beijo pra ela. A Leti, ela tava tão, assim, estressada de ficar ali naquele hotel esperando o Pelé morrer, que ela saiu pra dar uma volta, pra esparecer. E aí, nessa hora, o nosso chefe ligou, não tinha acontecido nada, mas era pra uma reunião nossa pra alinhar detalhes da cobertura. Pra meia hora depois, uma reunião de videochamada. E eu lembro que eu liguei pra Leti pra avisar. Leti, aí ela atendeu assim, morreu! Aí eu, não. Morreu, não. Ela atendeu desesperada. Aí eu, não, ainda não, vai ter uma reunião daqui a meia hora, volta aí e tal. Ela voltou, hoje fiz a reunião, videochamada, então, enfim. Então, assim, foi essa tensão, 22 nada, 23 nada, 24 nada, com a ceia, 25 nada, 26 nada. E a gente, assim, jogando baralho. Fazer o quê? Tem que ficar no hotel, cara. Não tem nada pra fazer. Jogando baralho. Aí mandaram de presente pra gente a equipe da TV aqui de Você BH. jogando cartas, então. Tava jogando cartas igual uma bela cigana. Entendi. Aí a equipe de BH mandou pra gente jogo de tabuleiro. Mandou pra gente, vocês terem alguma coisa pra fazer. Papai Noel colou lá, eles mandaram, mandaram entregar. Acho que doce também, não vou lembrar. Mas mandaram, tipo, presente, assim. E a gente ficava lá, cara, ficava jogando. Perfil, buraco, truco. Aí sai no perfil lá, Pelé. Tá morrendo. Tipo isso. Tá morrendo. É isso, foda, velho. Você não foda. respeita, gente. Difícil, tá vendo? É só o Pelé. Né? Pô. Aí, beleza. Aí eu lembro que dia 28 ou 27, depois um de vocês joga no Google aí, ele morreu 28 ou 29, certeza absoluta. Foi 29. De dezembro de 2022. 29. Eu acho que foi 29. No dia anterior, era o último dia do nosso plantão. Uhum. E aí a gente conversou com a nossa chefia, e aí a chefia falou assim, não, vai acabar o plantão de vocês podem voltar pra BH, a gente vai mandar aí aliás, o motorista já tava lá, né? Vocês vão voltar pra BH, vocês estão liberados, a gente vai mandar uma outra equipe depois. Sim, 29 29, de dezembro. de 22. Isso, de 22. Exatamente. 15 e 27. Exatamente. Aí, cara, então até o horário é relevante, pega o fim da história. Aí, dia 28 era o último dia do nosso plantão. Dia 29 começava o plantão da galera do Ano Novo, do Réveillon. Então, dia 29 eu já tava de folga. E aí, só que a Globo, com base em alguma informação de que ele estaria estável, o plantão do Natal foi tão tenso que a gente, duas equipes travadas em Três Corações e uma equipe só roendo o osso em BH, eles tomaram a decisão diferente pro plantão de Ano Novo e não mandaram ninguém no dia 29. Porque, assim, em tese estava estável e não, vamos focar no Globo Esporte, que se acontecer a gente manda. E no momento que não tinha ninguém, por 5 dias tinham duas equipes lá com o bracinho cruzado esperando acontecer. No dia que não tinha ninguém, o cara morreu, que foi dia 29. Não tinha nenhum repórter da Globo em Três Corações no momento que o Pelé morreu. O que fizeram? Mandaram uma repórter da afiliada do Sul de Minas, provavelmente sede em Varginha, que é uma cidade importante lá para, acho que é EPTV afiliada. Ela foi pra lá correndo pra fazer a entrada ao vivo. Ela que fez a entrada ao vivo do plantão, mostrando. Então foi ela que fez. Ou do plantão, ou do jornal logo depois, não vou lembrar. Do plantão às vezes não teve, porque não deu tempo dela chegar. Os detalhes eu não lembro. E eu, nesse momento, terminou o trabalho dia 28 lá. A gente pegou o carro, voltou pra BH. Eu voltei dirigindo, inclusive, lembro disso. Por uma decisão minha. Eu sofri um acidente de carro muito grave em 2014. Eu tava no banco do passageiro. Então eu adoro viajar de carro, amo estrada. Mas eu não consigo viajar com outra pessoa dirigindo. Então a Globo sabia disso e quando eu tinha viagem pra interior que era de carro, eles me alugavam um carro e eu mesmo dirigia. Aí eu voltei pra BH e nesse mesmo dia eu fui pra Búzios, pra casa de uma tia minha, irmã do meu padrasto, que tem casa lá, e a gente ia passar o ano novo lá. E aí, cara, cheguei muito cansado, dias mal dormidos por causa dessa escala, de madrugada, ver se o cara tava vivo. E aí cheguei e fui dormir, apaguei, assim, lá, na casa dessa minha tia. Era de dia, assim, dia 29. Hora do almoço, assim. Aí apaguei, cara, hibernei. Aí eu lembro, como se fosse ontem, do pessoal me acordando, batendo na porta, falando, você não vai acreditar. Aí o que foi? Pelé morreu. Aí Eu ia ficar muito puto. Eu ia ficar muito puto. Acreditar, não acredito, mas pô, precisava disso tudo. Levantei da cama rindo, tipo, aí sentei e fui ver o plantão da Globo e lá, e tudo aquilo que eu tava pronto pra fazer por 5 dias e... Fiz a mala correndo lá, passei o blazer, merda. Então aí, ó, acabou que foi uma resposta longa, mas é um baita exemplo de jornalismo, não é só glamour. Jornalismo é Hotel Calabresa, jornalismo é essa raça aí também. Perfeito. Então, Frossá, pra gente não agarrar, eu sei que você falou que tem o Falazada daqui a pouco. A gente tá gravando segunda-feira, já são 18 horas. Isso aí.
Então, rapidinho, Bora. qual que é seu prognóstico para Atlético e Botafogo na final da Libertadores? Cara, jogo muito equilibrado, apesar do Botafogo estar falando muito que estão bem emocionalmente, eu acho que não estão 100%, porque o fantasma de 2023 é muito grande pro lado de lá. O Botafogo ano passado era o melhor time do Brasil, por muito, folgado na liderança e terminou, nem vice, né? Terminou Não, Foi no quinto. quinto colocado, terminou. Acho que, teve tanto Teve, jogou pré-Libertadores ele esse ano, jogava contra o Bragantino, não foi? É. Isso. Então, assim, os caras tiveram a pipocada monstra ano passado, pode ser que aconteça de novo, pode ser que não, mas é um lado que pode equalizar um pouco, equilibrar um pouco essa final, porque bola jogada nessa temporada, o Botafogo jogou muito mais que o Atlético. É mais equilibrado, tem um elenco mais forte, mais regular durante o ano, mas é um jogo, é uma final em jogo único, num estádio que o Atlético conhece, jogou lá semanas atrás contra o River, num clima muito pior do que vai ser o clima de agora, de pressão. Aliás, agora vai ter muito torcedor do Galo, o torcedor do Botafogo vai ser maioria, mas no gogó a maioria não quer dizer nada. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Eu coloco um ligeiro favoritismo pro Botafogo, 55-45, porque pelo desempenho apresentado durante o ano, eles construíram esse favoritismo. O time do Galo é mais experiente, mais campeão, pensando nos jogadores, por muito, disparado. E eu acho equilibrado e eu tô indo muito confiante. Tô embarcando quarta-feira agora, não sei quando que essa resenha nossa vai pro ar. Quinta. Então Depois. nesse momento que vocês estão vendo, eu estou na Argentina, quem tá vendo no dia que saiu esse vídeo. Mas indo muito confiante, porque é uma final de Libertadores, é um jogo único, eu sei o tanto que os caras estão focados, tanto que eles querem ganhar. Eu confio muito no Milito, acho muito bom treinador. Já deu provas que em momentos críticos da temporada ele sabe mexer o doce, ele virar e fazer o time jogar de novo quando mais precisa. E é isso, cara. Tudo pode acontecer, uma final em jogo único, mas eu tô confiante. Perfeito. A gente aqui tem, só passar rápido, algo que a gente já falou aqui no programa, que o Atlético tá 9 jogos sem ganhar, Sim. mas a gente já colocou aqui no programa também que a última boa atuação do Atlético foi na Argentina contra o River. Uhum. Então, assim, deixou, os caras tão lá ainda. É, assim, o futebol sabe, ficou lá, né? Sabe o É. Space Jam, que os caras É, sugam, total. então, os caras tão lá. Então, o Ficou torcedor lá. atleticano quiser se apegar em algo, se apegar a isso, É. os caras já estão lá. Sim, Então, verdade. tá tranquilo. Total. Vamos seguindo aqui rapidinho pra gente acabar rápido. Tranquilo. Queria que você fizesse um balanço também sobre o ano do Galo. Porque por mais que tenha perdido a final da Copa do Brasil pro Flamengo, tá metade da tabela do Brasileiro, assim, o torcedor... É um ano que foi de altos e baixos, mas que você acha que tem uma boa avaliação? Eu não consigo chamar de ruim um ano de um clube que chega na final da Copa do Brasil e da Libertadores. Acho que ruim é muito forte. Seria ruim se, beleza, chegou em 2 finais, mas no Brasileiro caiu. Aí daria pra chamar de ruim. Não caindo no Brasileiro, chegando em 2 finais, eu já acho um ano, no mínimo, ok. De ok pra bom. Agora, inegável que se perder a final agora deste sábado contra o Botafogo, vai ser um ano frustrante. Porque futebol nada mais é do que um eterno ajuste de expectativas. Quando começa a temporada, o torcedor até olha e fala assim, ó, esse time pra mim vai brigar por isso. Ah, esse time é time de G4, é time de briga por Libertadores, é time de briga pra não cair, é time de briga por título. Beleza, é um prognóstico do início do ano. Mas a partir do momento que as coisas vão acontecendo, essa expectativa ela é recalculada o tempo inteiro. Então, o elenco pode ser um elenco que no início do ano todo mundo falava que era pra não cair. Mas se virar o turno do brasileiro líder, vai todo mundo criar expectativa e cobrar que o time seja campeão. Aconteceu com outro time. Aconteceu, exatamente. Já aconteceu com o Cruzeiro, já aconteceu com vários outros clubes. Então, cara, se no início do ano todo mundo tá falando que ia brigar pra não cair e terminou o ano vice-campeão, dependendo do roteiro, vão reclamar, vão falar que foi um ano péssimo e às vezes não foi. Então, assim, eu esperava no início da temporada, vendo aquele futebol protocolar do Atlético, um elenco que não é mais tão forte como já foi em anos anteriores, que o Atlético fosse chegar na final da Copa do Brasil e da Libertadores? Não. Então, nesse momento, esse resultado do ano é melhor do que eu esperava, por mais que o brasileiro seja, assim, muito frustrante. Eu esperava um brasileiro do Atlético um pouco melhor, mas colocar tudo na balança, o desempenho do Atlético até aqui e resultado tá acima da minha expectativa lá em janeiro, fevereiro. Só que não tem jeito, cara. A expectativa ela é recalculada o tempo inteiro e foi recalculada a partir das ótimas campanhas nas Copas. Então, o atleticano quer que ganhe, tem expectativa que ganhe. Já perdeu uma, jogando mal contra o Flamengo, os 2 jogos. E se perder, o Botafogo vai terminar o ano muito frustrado. Se ganhar, simplesmente vai ser o clube brasileiro que fez melhor temporada em 2024, disparado. Ou alguém vai ter ganhado 2 títulos. Não. Se ganhar, o Botafogo pode ter ganhado só o brasileiro. O Palmeiras, se ganhar o brasileiro, não vai ter ganhado a Libertadores. O Flamengo, a menos que o Flamengo reviravolta agora e ganhe o brasileiro. Aí a gente consegue até comparar. Ganhou o Copa do Brasil brasileiro ou só a Libertadores. Aí a gente consegue comparar. Mas assim, acho que ainda assim eu assinaria a Libertadores. Então, o Atlético está a 90 minutos, o que pode ser uma temporada histórica, uma das 3 melhores da história do clube.
e ao mesmo tempo a 90 minutos, o que pode ser uma temporada frustrante. Esse é o legal do futebol. Você tá tão perto ao mesmo tempo do céu e do inferno. Eu escrevi uma coluna recentemente lá em O Tempo, até uma homenagem ali no texto pra Rita Lee, da música Nem Luxo, Nem Lixo, da Rita Lee, que é um gênio, né? Eu falo que a temporada do Galo esse ano não tem essa opção do nem luxo nem lixo. É ou luxo ou lixo. Se terminar campeão da Libertadores, é uma temporada histórica. Se terminar vice-campeão da Libertadores, é uma temporada muito frustrante, correndo risco de ficar fora da Libertadores do ano que vem. O risco nesse momento é enorme. Então, cara, é isso aí. O Galo é 8,80 nessa reta final. Tomara que a gente, no final do dia 30, esteja olhando passagem pra Doha, no Catar. E o cara com 7 lotado, imagina. Ainda tem isso. Mas não vai dar tempo de você pegar o carro pra ir comemorar, Não, né? Dessa não vez vai. não vai dar. Dessa vez não. Mas vai estar... Comemorar lá. vai. Eu vou lá, tem o obelisco lá também, que parece a ali, ó, Praça 7, a gente pronto. comemora lá. Tem uns vídeos Problema no não. atleticano lá, Tranquilo. comemora lá, tranquilo. Tirar foto vai dar nem pra saber. Vai dar nem pra saber, exatamente. Dependendo do ângulo, né? Fica Passa perfeito. batidaço. Perfeito. Então vamos agora pro de primeira com o Bora. Guilherme Frossar. Rufem os tambores, porque... Então, a Bora. perguntinha curta, a respostinha curta. E Maravilha. já era. Simbora. Então, bora lá. Qual o seu ídolo no futebol? Maior. Caramba, que pergunta, cara. Meu ídolo maior no futebol? Foi cretino, hein, velho? Cretino. Meu ídolo maior no futebol com certeza é alguém do Atlético, né? Responsável pelas minhas maiores alegrias. Vou de Vitor. Vitor Baix. Davi. A sua referência no jornalismo. Tino Marcos. Tino Marcos. Qual o seu momento mais marcante como jornalista? Cara, também pela paixão clubística aqui, estar dentro do campo no Atlético e Bragantino 4-3, jogo da festa do título Uhum. brasileiro, foi impactante. E não necessariamente, mas pode ser esse também o momento mais marcante como torcedor. Não, o momento mais marcante como torcedor, disparado, Atlético e Olímpia, final da Libertadores 2013. mesmo? Disparado, por muito. Porque Galo e Tijuana eu desmaiei, então... Verdade. Então eu não consegui Loucura. curtir tanto. Galo e Olímpia eu curti do início ao fim, enfim. Sem dúvida, Galo e Olímpia. 24 de julho de 2013. Quase 25. Nesse momento já 25, Já foi depois de 25. meia-noite. Loucura. Qual a melhor entrevista da sua carreira? Que você considera que você melhor fez? Cara, eu vou citar essa do Ronaldo. Entrevista com o Ronaldo ao vivo na Globo, logo depois do acesso do Cruzeiro. Pelo tamanho do personagem, uma entrevista ao vivo na TV aberta, várias perguntas ali direto, sem edição, sem ter como me preparar muito pra entrevista, porque dependia do resultado do jogo, eu não programei, passei mal no dia e me recuperei e fui. Fiz uma entrevista muito segura, fui muito elogiado, e é um momento especial que eu guardo, então essa entrevista com o Ronaldo, sem dúvida. Essa aqui, assim, pode pensar um pouco. Eu ia te pedir pra escalar o Atlético de todos os tempos, mas eu quero o seu Atlético de todos os tempos. Os jogadores que você mais O gostou de ver. Ah, que eu jogar, vi, o você time viu. que eu vi. É. Tá, porque esses dias eu escalei um Atlético de todos os tempos, inclusive com jogadores que eu não vi, aí é uma missão mais difícil. Não, porque... mas o pessoal acho que pega Tá, mais. o assim. pessoal, os caras que eu vi jogar. Beleza, que eu vi jogar não é tão difícil não, vamos lá. Vitor é o goleiro ainda, apesar de o Everson agora se ganhar a Libertadores vai chegar, assim, aí eu vou precisar pensar qual dos dois eu escalo, mas por enquanto o Vitor. Marcos Rocha, o lateral direito. Cara, a zaga, não tem como fugir de Hever e Léo Silva pela história dos dois. Não foram necessariamente os melhores tecnicamente, mas os mais impressionantes, assim, sem dúvida. Guilherme Arana, o lateral esquerdo. Na meiuca, eu vou surpreender aqui, vou colocar um cara que eu sou muito fã e deixar outro cara que eu sou muito fã fora, e as pessoas vão reclamar de mim. Mas o meu meio-campo, 2 volantes seriam Pierre e Rafael Carioca. Caraca. Eu Já sou trouxe aqui. muito Carioca, fã do ele- Carioca, acho um jogadoraço, subestimado, e um cara que joga de cabeça erguida, enfim. Máximo respeito ao Donizete, máximo respeito ao Josué, que foi o melhor em campo no Galho Olímpico, inclusive, pra mim. Que jogou de bola aquele dia, o Josué de Camargo, foi sacanagem. Mas assim, eu fico com o Carioca pensando em bola e jogada, Sim, tá? Maior na história do clube, Donizete, o maior Carioca, sem dúvida. Uhum. Mas pensando numa seleção, se eu pudesse escolher um time pra... No auge, todo mundo vai pro campo amanhã defender o Galo, Carioca e Pierre. Pierre butinando, o Carioca dá a bola em mim aqui, deixa que eu penso. Ronaldinho, obviamente, de 10, Tardelli de um lado, Hulk na frente e... Agora eu tô muito na dúvida se eu faço 2 atacantes. Cara, eu vou fazer isso. Eu vou fazer... É um time diferente, tá? Inusitado. Com dor no coração, eu vou deixar o Marques fora desse time, porque eu sou muito fã do Marques também. Mas eu não consigo não colocar o Guilherme Alves, que foi o centroavante mais absurdo que eu vi jogar com a camisa do Galo, de facilidade pra fazer gol. Então eu faria Ronaldinho, Tardelli de um lado, Hulk do outro, como segundo atacante ali, e o Guilherme de referência. Então ficou esse time. Vamos lá, Vitor, Rocha, Hever, Léo, Arana, Pierre, Carioca, Ronaldinho, Hulk, Tardelli e Guilherme Alves. E o treinador? O treinador é o Cuca. É o
O treinador mais vitorioso da história do clube, o cara que eu vi ganhar brasileiro e Libertadores com o Galo, esse não é muito difícil, não. Caraca, esse ataque aí tem mais quase 300 gols. Tá louco. É, O Guilherme ia fazer de gol com a assistência do Ronaldinho, esquece. Tá, no, mano. no jogo das lendas lá, Fez 2? jogou sério. É, ele não sério. sabe brincar, não. É, Tá valendo. dentro da área ali, ele é outra parada. É diferente. Quem foi o melhor que você viu jogar pelo Galo? Ronaldinho Gaúcho, por muito. Disparado. E o pior. Vários, mas Essa sacanagem, mano. vários. Eu vou citar um que eu me perguntava como que era profissional, que é o Emerson Conceição, lateral esquerdo. Contratado por vídeo no YouTube, né? Mas assim, vários. Bagre no Atlético a gente teve muitos. Boa. Pra você, quem é o maior jogador da história do Atlético? Reinaldo. Se o Hulk ganhar a Liberta. Reinaldo ainda. Pra mim o Reinaldo tá num patamar que é só dele, insubstituível, tem pouquíssimo a ver com taça. Pra mim o Reinaldo é a definição do Alconcura, assim. É o cara que eu não coloco em discussão porque eu acho falta de respeito colocar. Eu coloco ele num patamar que é só dele, inalcançável. Agora, entre os mortais, do Reinaldo pra baixo, o Hulk pra mim já é o maior. Já superou então o Ronaldinho? Já superou o Ronaldinho e o Vitor. Já. Agora, de um outro lado da sua vida, né? Quem que é o seu cantor favorito? Zeca Pagodinho, disparado. Eu sou muito fã, sei a discografia inteira, sei todas as letras. Consegui, depois de muito custo, que ele escrevesse pra mim num papel um trecho de uma música que eu vou tatuar com a letra dele, Caraca. que é Multidão de Amor, que é um trecho que fala: cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados. Vou tatuar isso. Não tatuei ainda por falta de tempo, mas vai pro braço em breve. Mas Zeca Pagodinho, meu cantor preferido. O Elite. Então, qual que é o seu top 5 do samba? De artistas? Zeca Pagodinho, sem dúvida. Paulinho da Viola. Vamos lá. Zeca, Paulinho da Viola. Bete Carvalho. Jorge Aragão. E vou colocar mais um aqui. Agora muitos nomes vêm na cabeça. Deixa eu ver se eu tenho que ser justo aqui. Vamos lá. Falei Zeca, Paulinho, Jorge Aragão, Bete Carvalho. Ah, cara. Vou colocar Dona Ivone e Lara pra serem duas mulheres. Dona Ivone, Bete e os três. Paulinho, Jorge Aragão e Zeca. É a sua música favorita? Alguma do Zeca, certamente. Não, cara, difícil. Tem muita música que eu gosto. Eu vou de Patota de Cosme, a música do Zeca Pagodinho, que eu sinto um negócio muito bom ali com ela. A minha avó é de religião matriz africana, minha avó vem da Umbanda, então eu cresci sendo devoto de Cosme Damião e indo pra centro no dia de Cosme Damião ali, com aquela... Então, assim, Patota de Cosme é uma música que me dá uma energia boa ali de sentir que eu tô protegido. Muitas do Zeca me dão essa vibe, mas vou ficar com essa. Boa. E agora, pra fechar, se você não fosse jornalista, quem você acha que você seria? Desempregado, tô zoando. Sempre brinco assim, porque acho que é o que eu sei fazer, cara, é jornalismo. Mas se eu não fosse jornalista, cara, difícil, viu? Talvez músico. Talvez eu fosse me dedicar a uma outra coisa que eu gosto muito e que eu já sou músico amador ali, toco violão, toco percussão, toco cavaco, mas amadorzaço. Talvez eu fosse me dedicar pra aprender, assim, eu sei um pouquinho de coisa de teoria musical, talvez eu fosse me entregar pra isso, estudar, a ponto de virar um músico profissional. Mas eu acho que músico. Mas assim, melhor como jornalista, sem dúvida. Melhor, né? Melhor. De longe. De longe. Aí, ó, então é isso, falamos um pouco de samba também, Da pra dar hora, uma quebrada coisa no linda. futebol. E aqui, convidado já pra um samba. Pô, por favor, A gente tem que só fechar chamar. um dia aí pra ir num samba. Isso aí tá fácil, só Você chamar tem que nós ver ele vamos. sambando. Assim, Assim, qualidade? não, aqui, é de uma malemolência. Perfeito. Até explicar é complicado. Poucos tem. Sem Ou brincadeira. nasce ou não nasce, não, Não, tem jeito. esse aqui pra sambar Nasceu, né? Nasceu. Que isso, Coisa não, linda. mas é pra elogiar só o ProSafra. Não, quero ver, faço questão. Vamos pro samba, assim, vai ser bom demais, Boa tamo partida. junto. Provavelmente no dia do meu aniversário você vai estar indo pra Doha, Se Deus quiser. se der tudo certo pro Atlético, né? Amém. Que eu faço aniversário dia Dia 9 de dezembro. Estarei indo já. Já estará indo. Tomara. Mas ali, né, dezembro, É. começo de janeiro, a gente fecha um aí e a gente vai. Fechado. Vamos, com Combinado? certeza. Combinado. Então é isso. Ufa, rendeu, hein? Coisa linda, rendeu demais. Ótimo papo, agradecer a vocês pelo convite, sempre à disposição, quando quiserem a parte 2, segundo tempo, é só chamar. Perfeito. Então, Frossar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal conversar com você. Da hora. Você é uma referência pra gente. Eu não tô falando isso porque você tá aqui, mas... Tá já... assim, tá assim. Que isso, cara? Não, mas já acompanhava o seu trabalho. Perfeito. Já era muito fã e agora acompanho como o canal do Frossar e continuo muito fã, mais ainda agora, Da de te hora. conhecer pessoalmente, viu? Tamo junto. Muito Valeu obrigado. demais. Televisão, mais um. Deu Obrigado bom, hein? mesmo, foi ótimo. Entregue. Pode ser o Entregue. último.
do ano. É. Vai depender do negócio do dia 30. Perfeito. Um negocinho Se que pode acontecer, um acontecer negócio mais ou alguma menos coisa, tem relevante lá em programa. Buenos Aires. Isso. É. A gente faz um bate-papo especial de Atlético campeão da Libertadores. Perfeito, justo. Né? Merece. Obrigado mesmo. Tamo junto. Contem comigo sempre aí na carreira e nos produtos de vocês também. Perfeito. Talvez Valeu. a gente mude a cor ali para um preto ao invés do azul, porque fica foi mais uma bonito. conversa muito atleticana É. hoje, né? Perfeito. É isso. Estevam junto. Oliveira, muito obrigado, meu parceiro. Sempre um prazer, cara. Deu bom demais, entregue Valeu. com sucesso. Então é isso, fica por aqui mais um episódio do podcast Universidade da Bola. Para você acompanhar este e outros episódios, vai lá no YouTube, pesquisa TV ou na Fábrica, ou no Spotify, pra você ir aí no busão, lavando a vasilha. Vai que encontra ele no busão Vai que agora. me encontra no Imagina. busão. É verdade. Pode né? acontecer. Mas ele não vai vender carro dessa vez, porque agora o cara Não, tá agora aí. gigante, gigante. É. Mas escuta lá o nosso podcast, aí você vai lá no Spotify e pesquisa Rádio na Fábrica. Combinado? A gente fica por aqui, mas a gente volta em breve. Tchau, tchau.